Estamos no ar? Cadê você? Fala aí, meu povo lindo de Deus, sejam bem-vindos. A gente tava online aqui. Estamos viajando. Ó, pessoal, vocês estão online, viu? Ao vivo, tem dessas coisas. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, bicho. Louco, bicho. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Você que está chegando por aqui na Igreja Nosso Lugar, muito obrigado pela sua audiência no Anexo 2 Podcast. Glória a Deus. E se você pegou a palavra, eu tenho certeza que você está tão curioso quanto eu para a gente destrinchar aqui os 5 pilares que foi mencionado pelo pastor Marcinho hoje. Compondo a mesa com a gente hoje tá a Bruninha. Uma salva de palmas pra Bruninha aí. Fala um oi, Bruninha. E aí, meu povo? E ele, já fazendo seus ensaios para o dia 4 de agosto, onde estará comigo no podcast Sem Filtro. Senhoras e senhores, o melhor goleiro que essa igreja tem. Taleco. Os talentos sendo revelados. Que isso, é mesmo, Taleco? Agora, né? Talecão. Sim. Você tá em qual time lá do campeonato? Você tá, não? Não, esse eu não tô. Mas a gente tem um futebolzinho de terça lá que... Que é pra solteiro. É concorrente? Não, esse é pra solteiro, porque começa 9h30 da noite e vai até as 11. É, até as 11. É, com certeza. Esse daí é só pra molecada. Tô lá botando ordem, né? É, isso aí, cara. Eu fui lá um dia e não consegui voltar mais, porque acordar tão cedo... Quem não aguenta, né? Quem aguenta, cara. E quem tá Difícil. velho igual nós, joga um futebol, estraga 3 dias. Fica fazendo gelo, né? E tudo Nossa, mais. você acorda estragado, cara. É que eu vejo que eu não sou mais teen, né? Eu tava tocando com os teens hoje, mas dói as costas já. Você tá vendo só? É louco. Bom, pastor Marcinho, nosso querido paizão aqui, já coloca aquele pano de fundo para todo mundo ver, já começa para todo mundo entender como é que foi a palavra de hoje. Tem título já a palavra que a gente... Não tem título, senhoras e senhores. Não tem Bom, título. vamos fazer uma dinâmica com o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, então. Coloca nos comentários aí. Na verdade, ela poderia chamar assim, prosperidade. Boa, só. Acabou, só prosperidade. Só prosperidade. Muito bem. Depois você muda aí, bro, o título, então. Prosperidade. Prosperidade. Muito bem. Me lembrou a história do Facebook agora, que era o Facebook. Aí eu falei, não, só coloca Facebook. Ela ganhou bilhões só pra tirar o... Caramba, velho. Isso aí. Doideira, né? Doideira. E foi o Severin que deu esse... Não, foi o segundo sócio dele que entrou, que tinha inventado aquele negocinho das musiquinhas que colocava. Qual que é o nome dele mesmo, cara? Eu não Porque sei. no filme foi feito pelo Justin Timberlake lá. Ah, é verdade. Então, muito bom. Enfim, Cara, a gente tá na terceira palavra de uma série que, sem querer, Deus decidiu tratar nossa igreja, nosso ministério, nos ministrando sobre a relação com o dinheiro e com os recursos, né, financeiros. Eu fiz essa introdução porque eu não tive como deixar de comentar a história de Zaqueu e a palavra de Zaqueu, que foi muito legal, onde a gente viu o camelo passar no fundo da agulha e um rico alcançar a salvação através de uma transformação interior, de um posicionamento humilde e decente de desapego ao dinheiro. Uma vez que ele tinha acabado de ver um jovem rico que tinha se apegado ao dinheiro e decidido não segui-lo, a gente viu o contrário. Zaqueu desapegando do dinheiro e seguindo Jesus ou obedecendo a Jesus e sendo salvo, né? E na semana passada nós falamos sobre a provisão financeira e o poder da multiplicação das sementes que Jesus nos dá. Está em 2 Coríntios 9:10, aquele que supre a semente é o que semeia, né? Também multiplicará a semente para crescer sua justiça, dizendo que os frutos são que o Senhor está atrás e o poder e o potencial da semente. E eu senti que foi um culto um tanto quanto teórico. Eu falei, mano, semana que vem nós vamos ser mais práticos, vamos tentar atacar de forma mais prática, né? Então, a gente falou sobre 5 não passos, mas 5 pilares? Eu não sei se pilares, mas 5 práticas que podem ser transformadoras para a vida. Ou hábitos também fica bom. Hábitos também, exato, que são transformadoras, que na verdade são princípios. Essa palavra fala sobre princípios para prosperidade na tua vida, né? Então esses 5 hábitos, na verdade, dizem respeito a 5 princípios para a tua vida. E eles são numa ordem que eu mesmo dei ali, primeiro lugar, dízimos. O que você faz com o teu recurso? Primeiro lugar, dízimos e primícias, que é honrar a Deus, obediência,
né? Para mim, elementar, o pacotão básico. Depois você paga as suas contas, o que significa você ser organizado e você ter um estilo de vida ponderado, que não te escravize e te deixe espaço para você poder semear e poupar. Doar, ser generoso, semeando e poupar. Cara, dá para fazer tudo isso. Se você chegar ao ponto 3 com sobra para semear, isso quer dizer que você agora vai ofertar e vai multiplicar potencialmente a medida de retorno que Deus tem para te dar. E se você souber poupar, você vai estar preparado, vai ter uma reserva, uma provisão, esperando ouvir de Deus o que você tem que fazer com essa provisão. E aí, em quinto lugar, se você chegar lá no fim, aí sim, você vai ter tranquilidade e paz para dar passos extras, tipo, É o freestyle que você colocou. Extravagâncias, Qual que era o quarto viagem. que você colocou? Poupar. E o terceiro? Semear e doar. A semear, eu coloquei junto os dois na hora que eu estava fazendo as minhas Semear e doar. anotações. A doação, doar e É dízimo, pagar as contas, né? Que é honrar, né, o seu credor, né? É. O terceiro é poupar e semear. Não, o terceiro é doar e doar, semear. semear e ofertar. Porque oferta é diferente de dízimo, né? Esse aspecto da generosidade que tem que acompanhar a tua vida, Ok. né? E aí o quarto é poupar e o quinto é o seu freestyle. Você Freestyle, compra um extra. fifinho ali, né, velho? É. Compra um fifinho ali Isso, no cara. Play Store, né, velho? Mano, mas eu vou te falar, cara, posso entrar aqui numa... Pode. Eu tinha o FIFA 19 Ah, até o ano passado. Cara, eu não comprei o 20, nem o 21, nem o 22, nem o 23 e nem o 24. já estamos no 26 agora. Agora vai ser o 26. 26. Pergunta se eu vou comprar. Não. Claro que não, pra quê? Não muda nada. Esse de um sou pro eu, outro, né? tá? Esse sou eu. Tô dizendo que... não tô dizendo que você é proibido de comprar, mas... Opa, eu tô em santidade, então. É? Falei. Eu também tenho santidade. Então, Tá vendo? cara, eu vou falar que hoje eu tive que me desconstruir. Quando eu pensei em comprar o FIFA 26, ele falou, pra quê lá no púlpito? Eu falei, caramba, aí a Tancinha olhou pra minha cara e falou, tá vendo? Eita. Cara, mas só, sabe aquele triozinho de pergunta que você faz? Preciso, posso, e eu preciso, posso e eu quero. Ah, Querer normalmente é fácil, poder é difícil. E precisar, se você avaliar mesmo, cara, essas 3 perguntinhas aí, elas são muito boas para deixar a tua vida alinhada, muito entendeu? boa. São bem Tem- poucas as coisas que a gente realmente precisa. Pouquíssimas. E, na Tem real, a Deus famosa- provê elas, né? Ele sempre provê, porque ele diz que ele não vai deixar faltar nem o que vestir, nem o que comer. Né? E aí o verso ainda fala, porque o pai sabe aquilo que as suas necessidades, o que você precisa. Então, né? O que a gente precisa. Já dizia aquela banda famosa lá, da Garoa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, é isso aí. Exatamente. É exatamente isso. Pastor, posso começar de um jeito um pouco mais, não polêmico, mas um pouco mais científico, querendo saber de você, porque você citou no começo do culto a questão do pastoreio. E você deu um testemunho sobre a sua empresa, né? Você teve uma empresa, você e a Francis, durante 20 anos. E quando a gente, principalmente nos dias de hoje, tá? A questão do pastor é uma figura um pouco destruída, denegrida hoje pelas grandes mídias. E algumas pessoas têm nos pastores aqueles que só consomem, aqueles que enriquecem através de dízimos e ofertas. Virou um estereótipo, né? Virou um estereótipo, exatamente. E quando você falou da questão salarial do pastor, eu queria deixar claro que a gente já teve essa conversa, porque o nome do salário do pastor é prebenda. E essa prebenda, ela é legal, ela é jurídica. Todo pastor precisa mesmo receber. E como é que você já teve que lidar com essas situações de ofensa ou de pessoas achando que aqui dentro da igreja pastor não devia ganhar ou pastor não sei o quê? Porque, por exemplo, quem te conhece sabe que você já teve condições de ter carros importados pelo seu trabalho e tudo mais, e você sempre segurou. Parece que por conta das pessoas virem falar alguma coisa, sabe? Ou você dá um exemplo que é muito nítido, e eu não sei até que ponto é válido esse exemplo, porque às vezes você deixa de querer algo que é seu com medo do que as pessoas vão falar pelo fato de você ser pastor. Eu penso que muito do que a gente consome, a gente tem que ter muito cuidado para ela não trazer não é o pecado você ter, mas é o que representa você ter. Posso falar, vou sair de lado aqui, mas vou usar um exemplo para ilustrar. Por exemplo, bebida alcoólica,
tá? Não é, eu estou dizendo aqui com todas as letras, para a maioria das pessoas não é pecado beber. Não é. A Bíblia não atesta isso como um pecado. Agora, o que ela atesta é que se você beber na frente de quem não espera que você o faça e você o escandaliza, aí você erra. Quem aqui nessa casa esperaria que eu tivesse uma cerveja ou um vinho na minha geladeira? Ninguém. E de fato não tem. Perfeito. Tá? Agora, então, se eu o fizesse, cara, eu escandalizaria tantos pequenos. Então, muitas coisas me são listas, nem todas me convêm, então eu não a faço. É pecado eu ter uma BMW? Não. Não. Ou sim, se eu escandalizar alguém. Então via de regra, se evita isso. Tem gente que não faz questão nenhuma de evitar, mas no meu caso, na minha consciência, no meu coração, eu evitaria isso. Na semana passada, eu acho que vocês não viram, eu contei uma história interessante, eu vou contar aqui rapidinho. Eu ouvi do pastor Lucinho, ele disse que numa viagem dele para Gringa, um casal que foi lá com ele, foi umas famílias lá, e um amigo lá da igreja deu para ele um presente, era um tênis da Gucci. Um tênis da Gucci que nos Estados Unidos custa $300, que para o dinheiro americano é super acessível, é 300 dinheiros, você vai lá e compra. Um bom tênis lá é 150 dinheiros, mas esse aí é 300 dinheiros. Mas que aqui no Brasil custa 8 mil. Não pela conversão de 300 vezes 6, 1.700, 1.800, mas aqui custa imposto, bem mais né? caro. E ele falou assim, cara, eu recebi, mas eu pensei comigo, vai ficar muito chato eu usar um tênis de 8 mil. Tem gente que tem que dar um duro danado e trabalhar 3 meses para ganhar 8 mil. Empatia. Entendeu? Empatia. Ele falou, cara, não me cabia bem, eu suei. O que eu fiz? Eu dei esse tênis para um irmão que eu sabia que estava precisando de recurso, sei lá se ele vendeu ou não, e eu não usei, porque eu sabia que não iria cair bem. Então, tem coisas que a gente tenta evitar nesse sentido de escandalizar. Não é pecado ter uma BMW, mas é necessário ter uma BMW? Essa é a pergunta, entendeu? Então, tem coisas que a gente, de fato, evita. Agora, eu tenho minha vida, meu trabalho secular, ele tinha um propósito muito legal na minha vida. E eu passei aquele videozinho no culto da semana passada, dizendo que ele foi fruto de uma oração minha. Cara, e o trabalho me fez poder estar nos negócios do reino com uma liberdade que eu jamais teria de outra forma, entendeu? Ou talvez eu estivesse totalmente dedicado, coçando a cabeça, preocupado, ou eu estaria totalmente nos negócios, com recurso, mas com o coração rachado, porque na verdade eu queria estar mais tempo na igreja. E aquele modelo de negócio foi muito bom porque me proporcionou fazer isso. Lembrando que eu fui pastor por 4 anos e meio sem ganhar um centavo. Aliás, pondo dinheiro para poder vir trabalhar, tal, não cobrar gasolina nem nada, mas assim, só para vir. Então, eu sei que esse trabalho me proporcionava viver uma vida muito boa e muito confortável e que às vezes eu tinha que, ponderar. Então, por exemplo, eu não tenho Insta, eu não faço questão de postar onde eu tô, onde eu vou, isso não me enche. Não me enche, não me, entendeu? Acrescenta nada. Não me acrescenta nada. Agora, tem muita gente que vê que o pastor tem que ser um miserável, cara, entendeu? Eu acho que o pastor tem que ganhar para ter uma vida em que ele não vá se preocupar com a casa, com os filhos, com o que vai comer e etc, entendeu? Se a igreja proporciona isso. E dependendo do grau não de instrução, mas do grau do quanto ele traz e agrega para a igreja, entendeu? Você não vai exigir uma prebenda de um pastoral alta para uma igreja que é na comunidade, 60 pessoas lá no bairro, que mal faz, entendeu? Uhum. Então a igreja também, a Bíblia usa um termo muito interessante, que o pastor bebe do leite e se agasalha da lã das ovelhas. No fundo, são elas que preservam o pastor, entendeu? E se as pessoas tiverem esse bom entendimento, falar, caramba, o pastor traz para nós realmente algo que é tão bom, ele nos conduz para caminhos e traz alimentos e ele faz esse trabalho, cara, é muito bom e justo que ele tenha conforto e tranquilidade para viver a vida dele. E se as pessoas pensarem assim, eu agradeço muito. Eu não sei se a Bruninha e o Taleco, eles têm a possibilidade de conversar com outros líderes
ou de estar em outros lugares, em outras igrejas. Eu tenho essa, por exemplo, amanhã às 6 horas da manhã eu vou fazer a Rádio Gospel. E depois vou trabalhar, vou para a Jovem Pan. Então, a semana toda, você sabe disso, né, pastor? Eu estou sempre no meio dessas pessoas. E a gente recebe uma doutrina aqui na nossa igreja muito diferente da que é pregada em outros lugares. Mas, assim, antagônicas, tá? Oposto mesmo. Principalmente sobre as questões de riqueza. Eu acho que muita gente permanece aqui, não sei se é o caso de vocês assim, porque a liderança ela tem que ser exemplo, né, cara? A gente tem isso. E quando a liderança não é exemplo, a liderança se torna um mito daquilo que a gente quer ter. Então eu vejo algumas igrejas assim, com muitos líderes, cara, que tem helicóptero, o cara tem jato, o cara tem isso, o cara tem aquilo. Não é uma crítica, é só um ponto de vista, tá? Porque eu vejo muita gente seguindo essas pessoas, pastor, esses pastores e grandes líderes, querendo ser igual a essas pessoas. Querendo uma vida de ostentação, igual essa pessoa está vivendo, né? Não é sobre o reino de Deus, é sobre os recursos que aquela pessoa está usufruindo. E aí quando a gente tem um culto desse que fala nem de mais, nem de menos, apenas o suficiente, o que é suficiente para essas pessoas? Porque quando a gente fala de dinheiro, cara, a gente está falando de um ponto muito sensível dentro da igreja, mas muito sensível mesmo. Tá? Porque qualquer palavra que você fala errada ali, pastor, a pessoa pode se levantar e sair da igreja ofendido. Sabe? Ainda mais nos dias de hoje. Então, me escandaliza quando eu vejo alguns líderes assim. Eu falo, cara, mas eu aprendo tão diferente. É um exemplo que eu dou. Outro dia você perguntou para mim se meu carro estava quitado. Eu falei, meu carro já está quitado faz 3 anos, pastor. Eu tenho possibilidade de trocar de carro hoje? Eu tenho. Eu troco? Não. Por quê? Porque é isso que eu aprendo, sabe? E aí, na terça-feira, eu fui num lugar... E aí a gente deixou aí no carro. Mas você não troca porque você tem propósitos. Eu tenho outras prioridades. Prioridades e propósitos. Lógico, com certeza. Porque é isso que eu aprendo. Mas quem era o Rodolfo lá atrás? O meu primeiro carro foi uma Audi. Você entende? Não tinha prioridade nenhuma. Morava de aluguel e tinha uma Audi zerada. E aí na terça-feira aconteceu um negócio engraçado, porque eu deixei o carro no estacionamento, atravessei a rua e fui para uma rádio evangélica. Né, fazer um programa de um dos maiores líderes religiosos que a gente tem hoje no Brasil. E na saída, a gente foi buscar os carros. Era só BMW parada. E um HB20 no meio deles, assim, ó, tá ligado? Aí todo mundo foi entrando nos carros assim, eu entrei no carro, eu me olhei e falei assim, pô, uma HB20? Nossa, aí eu respondi, seu carro é HB20. É que eu ainda não sou bispo nem pastor. Aí entrei no carro e fui embora, e todo mundo ficou assim, tipo, dei uma neles assim, sabe? Mas foi tão espontâneo que eu não sei depois se eu ofendi eles ou não. Mas eles acharam estranho, cara, de eu estar entrando no HB20. Porque o mundo, aquele mundo gospel que eles estão ali, é comum todo mundo ter um bom carro. Não que o HB20 não seja um baita de um carro, tá? Aliás, ele te leva para todos os lugares, tá quitado, ele é confortável. Exatamente. Anda, né? Mas não é o lance de você não poder ter um outro. Mas é que no momento não, entendeu? Mas foi estranho as pessoas me olharem, eu senti o olhar deles, pastor. Tipo assim, HB20, para você desse tamanho, tem que pegar um desse. Eu falei, não, é que eu ainda não sou bispo aqui, nem pastor aqui. Entendo, cara. Não, mas deixa eu falar uma coisa assim. Vamos lá. Eu gostaria, estou dizendo assim de uma forma meio irônica, mas eu gostaria que 60% das pessoas dessa igreja encostassem uma BMW aí na frente. Gostaria, porque isso significaria que todos estão prósperos. Agora, eu gostaria que essas BMWs não fossem resultado de uma alavancagem ou de um financiamento até eles voltar em troca de outras coisas que talvez estejam deixando de serem feitas por conta de ter uma BMW, porque o que a BMW passa, transmite, é o que eles precisam, etc. Mas as pessoas podem ter uma BMW se elas têm uma vida que encaixa uma BMW. O lance é ter uma BMW sem poder ter uma BMW só pelo que elas transmitem. Então, por exemplo, dessas meia dúzia de BMW que você viu lá parada, os caras tinham condição de ter? Será que eles são só bispos? Será que eles têm outras empresas, outros negócios que Deus já os prosperou? Ou será que eles estão lá financiados até o talo e eles moram lá no fundo da Zona Leste? Então, não dá para saber, não dá para a gente fazer esse juízo. É exatamente a palavra de hoje, né? Se você pode ter a BMW, mas quantos sonhos você está deixando para trás só para ter esse financiamento todo, né? Só para ter esse valor todo. Se é que ela é... Não é nada contra, fala, professor. Não, se é que ela é alavancadona, se ela está lá financiada inteira. Então, não é nada contra você ter uma BMW ou não. É que eu estou falando que todos tinham. E eles ficaram impressionados por eu não ter, entende? A realidade deles é diferente.
E eu vejo que a gente entra num momento delicado quando a gente fala de grana, porque realmente parece que os crentes não podem ter nada, né? Ah, você tem que viver na comiseração sempre, né? Você tá ali, sempre vendendo almoço para vender para comprar a janta. Cara, você pode ter, mas entra naquele negócio. Pra quê? Por quê? Qual que é a intenção do coração? Saca? Exatamente. O Ronaldo andava com o carro doado pra ele, cara. Ele andava com a Zira porque deram pra ele. O Ronaldo nunca ligou. Você tem uma coisa que o Ronaldo Fenômeno, tá? Trabalhei com ele. Nunca ligou pra carro, velho. Nunca. Nunca. Se ele pudesse entrar num HB20, ele ia, cara. Nunca ligou pra esses negócios de carro. É impressionante. Então, eu já trabalhei com muita gente que tem grana, mas também que tem um coração em outras obras, sabe? Que essas coisas são irrelevantes pra eles. Então, é isso aí. Então, aí esse entra naquele... Você ia falar alguma coisa, Teleco? Pode falar. Não, acho que você tocou um ponto importante também, que é o exemplo, né? Eu acho que para liderança, acho que o pastor acaba pegando mais isso. Do exemplo que você está dando para as pessoas, para a tua comunidade, para a igreja. Você deu o exemplo da bebida. Eu acho que um outro ponto que isso pega também é do exemplo que você passa para a galera. Então, para você até que pode ser de boa. A Bíblia fala sobre o não embebedar também, né? Saindo de lado aqui, falando da bebida. Mas, para você pode ser tranquilo, você se manter só naquele um copo, aquela uma taça de vinho, que é tranquilo, não é pecado, tá tudo certo. Só que isso te passa um exemplo para outra pessoa que vai olhar para você e pensar, putz, se o pastor pode, então eu também posso. Com certeza. Aquela pessoa ali, ela já não tem o controle. Então, através daquele exemplo mal dado, vamos colocar assim, pode ser uma pedra de tropeço para aquele que tá olhando e não tem muito discernimento das coisas. Isso aí, pedra de tropeço. E para dinheiro é a mesma coisa. Aí você falou uma coisa interessante. Quanto é o suficiente? Né? Quanto é o suficiente? Porque parece que nunca é o suficiente. Você tem um tênis bom, daqui a pouco você quer ter um outro tênis bom, daqui a pouco você tem um relógio, aí você vai num lugar que você não está adequado, você fala, não, preciso ter um relógio igual o deles. Você vai se moldando conforme o ambiente, entende? E aí entra a comparação, né? E aí entra a comparação, você se molda conforme o ambiente, isso é muito ruim. Mas assim, muito ruim mesmo, porque você entra num ciclo que dificilmente você sai. Dificilmente você sai. Tem algumas mesas que você é julgado pelas coisas que você está usando, como você falou da BMW. E aí você precisa ter aquilo para você se equiparar e sentir que você consegue participar de determinadas conversas. Assim, inserido, né? Mas isso é uma estratégia hoje muito usada no marketing, sabia? Sim, sim. E o Pablo Marçal levanta muito essa ideia de que você tem que ter para ter respeito. Às vezes você não precisa ser rico, você precisa parecer rico. Precisa parecer rico, porque as pessoas elas não respeitam quem você é, elas respeitam seus resultados. Então você tem que chegar lá com o melhor terno, com um bom relógio e com um bom carro, porque nesse momento você já ganhou metade do coração das pessoas. Você entende? Ele não está errado se ele olhar para uma ótica, uma estratégia mundana, totalmente secular, né? Totalmente natural e secular. Ele não está errado. Ensina isso. Agora, se é isso se é isso que aonde reside o teu respeito, assim, sorry. É isso que você vai ter que sustentar, então. Com quem você está fazendo um negócio, né? Não, é isso que você vai ter que sustentar pro resto da vida para poder teu respeito estar nessas coisas, né? Então, o meu não tá, entendeu? Se eu chegar de ônibus ou de BMW numa reunião, a minha dignidade, o meu respeito, minha honradez não tá nisso. Então ele não tá errado, mas também não tá certo. Depende da tua ótica, né? Depende da tua ótica. Agora, o suficiente, cara, eu não sou contra as pessoas prosperarem. As pessoas podem fazer bons negócios e ganhar dinheiro com seus negócios, cara. Ideias, criatividade, elas geram riqueza, elas, né, produzem riqueza. O lance é você cara, entender que é isso que te supre, né? É uma oração que a gente falou no Pode Passado de Provérbios 30, oração do rei Agur, né? Que ele fala, não me dê tanto a ponto de eu te negar e não me dê pouco a ponto de eu ficar amargurado, né? Não me dê pouco a ponto de eu te negar e não me dê tanto a ponto de eu ficar orgulhoso e te deixar, né? Aliás, em Deuteronômio capítulo 8, se eu não me engano, no verso 18, por aí, eu não lembro, Deus fala assim, olha, não é mais para baixo, eu não lembro, mas num dos versos ele fala assim... Você falou 18 mesmo no culto. Não, mas é outro, então, ele fala assim, ou 19, por aí, ele fala assim, cara, não deixa acontecer de quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês prosperarem tanto
a ponto de dizer assim, não, nós conseguimos na força do nosso braço. É o Não, 17. foi Deus. O que diz aí? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o seu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Isso, Confirmar a sua aliança. E aí chega num ponto que esses caras estão tão grandão que eles acham que foi na força deles, né? E sai da... Mas 90% das pessoas que saem da igreja saem por conta disso. Ficou, tomo um chazinho de já tô bom, cheguei aqui das minhas forças e sai, cara. Quantos eu conheci aqui nessa minha caminhada até hoje, em outros lugares? A pessoa chega quebrada. É um hospital, né? Não é um hospital, aí fica bom, as coisas começam a dar certo, fala, olha, isso porque Deus nem entrou na oração, hein? Se Deus entrasse, minha vida ia estar muito melhor, mas agora já tá bom já. E não começa a ir pra igreja, e para de ir pra igreja, entendeu? Mas a gente tá num assunto Conhecemos, né? Conhecemos. que a igreja ali, pelo menos do lado ali onde eu estava sentado, a igreja reagiu bem a essas questões. Quando você falou que a gente também gasta, né, demasiadamente as coisas com o nosso dinheiro. Então a gente ganha 3 mil, você gasta 2.999. Aí você começa a ganhar 5 mil e assim vai, e assim vai, e assim vai. Você acha que essa falta... eu estou fazendo outra pergunta, desculpa, tá? Minha cabeça está muito acelerada, brother. Me perdoa, vocês dois. A gente segue. Eu prometo só fazer, depois eu passo para vocês. Por educação, me perdoa. Você acha que essa gastança não está só associado também à nossa cultura? Porque nós não aprendemos, nós não temos aula de finanças na escola, nós não aprendemos com os nossos pais a poupar, nós não aprendemos com os nossos pais como a gente deve aplicar nosso dinheiro. Então a gente vem para a igreja e a gente se sente abençoado com as coisas que Deus vem fazendo com a gente, e a gente acaba gastando aquilo na esperança de que a gente vive pela fé, não vou ser mandado embora amanhã. E aí a gente vai virando um mês após o outro. Não está muito ligado à nossa cultura? Está totalmente ligado à cultura. A cultura hoje nos forma para ser consumista e para ser consumidor, vamos assim dizer, né? O princípio da semente faz com que você agora, segundo essa estratégia, para mim, satânica, tá? É fazer com que você agora seja e viva para consumir ela, e você agora sai do eixo da generosidade, porque Deus desenhou a gente para isso, para essa interdependência e para esse cooperativismo entre todos, né? Agora, a gente, cara, acaba vivendo uma realidade. Lembra que eu falei, a gente, ao ponto, eu vou ver se eu me lembro, mas é qualquer coisa desse tipo. Quando uma criança que chega hoje aos 18 anos, provavelmente viu cerca de 20 mil horas de TV e de tela. É muita hora. Isso faz com que a mente dela tenha visto tanta propaganda e tanto marketing que agora essa criança é capaz de reconhecer. Essa criança não, esse jovem adulto é capaz de reconhecer e identificar 4 mil marcas e associá-las aos seus produtos. Mas você não consegue reconhecer 10 tipos de folhas e associar às suas árvores e aos seus frutos. Olha que loucura, né? A gente não é treinado para isso, a gente é treinado para consumir. O que eu quero dizer assim, você é péssimo em identificar algo que era normal antes, na época agropecuária, a gente é feito para consumir. Quando você olha para a realidade do Brasil hoje, se eu não me engano, 3% do Brasil é consumidor, é produtor, 97% é consumidor. A classe produtiva, vamos assim dizer, eles dominam os meios de trabalho e você agora cria massas de consumo. Estou exagerando, sendo bem leviano assim, mas é mais ou menos isso. Vai nessa que eu tô acompanhando. Você pode comprar um carro caro e viver e desfrutar dele, ou você pode pegar metade do valor desse carro caro e comprar um carro que vai te levar para os mesmos lugares e com a outra metade investir num negócio que vai ser produtivo para você e vai ser gerador e não tomador, vamos assim dizer, né? E nisso, cara, a massa vai caindo nesse modelo onde você vai sendo achatado
Sugado, você fala. sugado, achatado nesse Aham. sentido de passar a ser, né? Então, cara, quando você tem os meios de produção, você tem a possibilidade de gerar e produzir riqueza. Só que a maioria das pessoas não toma essa opção. Pessoas que são bem assalariadas, trabalham em grandes empresas, vivem num apartamento super confortável, dirigem, fazem viagens, dirigem bons carros, mas é isso, eles vivem aquilo, e eles vivem por aquilo, e aquele mecanismo está acionado. Eu acho e penso que a proposta não é bem essa, entendeu? É mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou sendo um counterculture aqui, um contracultura, um Não. peixe que nada contra a correnteza. Uhum. Cara, se o peixe morto só vai na correnteza. O único peixe que consegue nadar contra é um peixe vivo. O que eu quero dizer assim, você entender isso e ir contra essa realidade, cara, é um negócio muito forte hoje em dia. E eu penso que mais que sexo, mais que droga, mais que coisas altamente corruptoras nesses dias, Te entorpecem, né? te entorpecem, o sistema financeiro e o modelo econômico, vamos assim dizer, é o que mais te entorpece e adormece os seus sensos e os teus sentidos para te deixar ir no flow, entendeu? E ninguém pensa de uma forma um pouco contrário, cara. Como eu disse, você vive e volta para aqueles tempos medievais de você ser um proletário que consiste em você não ter nada, exceto o seu vigor e a tua força de trabalho. O proletário, ele é diferente do trabalhador, porque o proletário não é dono de nada do que ele produz. Dá para me entender? O trabalhador, ele pode vender os produtos do seu trabalho, do seu serviço, vamos assim dizer. Foi assim que nasceu a cartilha de Karl Marx, final do século XVII, começo do século XVIII, o proletário contra a burguesia. Né? Eles viam dessa forma, né? Colocaram na cabeça do proletariado que ele precisava ter alguma coisa. Mas era uma coisa tão enraizada que colocaram para eles que eles deviam ser sempre operários. Exato. Sempre operários. Você vê, por exemplo, famílias mais antigas, cara, vai comprar alguma coisa nova que você vai ver, a dor de cabeça que você vai ter. Parece que você é doutrinado a ser igual seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sabe? Não, então você vai morar aqui, vai construir aqui em cima, vai ficar por aqui. Você fica sempre na redoma, porque você começa a acompanhar esses erros proletariados que vêm de século XVII, final do século, começo do século XVIII. Desculpa, só fiz um paralelo que eu estava estudando sobre isso. Mas é exatamente isso, cara. E se você agora vai sendo achatado, com todo o respeito do mundo, tá? Do mundo. Uma coisa é você ser trabalhador e você cooperar para alguém enriquecer, produzir riquezas, tá? Não estou falando do jeito pejorativo. Cara, você é um excelente marketing lá da empresa. Tuas ideias, cara, colaboram para a empresa ser melhor. Você é um ótimo organizador de logística, você é um ótimo financeiro, você é um ótimo, sei lá, fiscal, você tem estratégias boas. É tudo isso ótimo. Agora, a mentalidade seletista de CLT, de que é digno, tá? Eu não, vamos ser aqui, né? Eu sou CLT, tá? Não, tá ótimo, Tô brincando. Taleco, mas o que eu tô querendo dizer assim, você tem muito mais do que só uma força mecânica de trabalho. Você, cara, essa é a diferença em quem tem só um emprego. Você Tem propósito. Hã? Tem um propósito. né? Cara, você não trabalha só para receber um troco no final do mês. Você é muito mais do que isso. Porque eu conheço tua vida, eu sei o quanto você poupa, eu sei que você é um poupador, que você tem recurso e que você tem ouvido para ouvir a voz de Deus, para usar quando Deus te orientar para que assim seja e etc. Mas, cara, você é muito mais do que isso. Você é um cérebro pensante, cara, que colhe informações, Proativo. que processa as informações, que aprende e que sai do outro lado com ideias para servir e para conquistar, entendeu? Isso é muito louco, cara. Eu me lembro de uma entrevista do Steve Jobs, lá atrás, uma entrevista, se não me engano, de 95 ou 96. Ele tinha acabado de voltar para a Apple, porque em 86, se eu não me engano, o board colocou ele para fora, né? Colocou e ele foi lá e comprou todas as ações. Não, todas as ações não. Ele comprou. Não, durante os 10 anos que ele teve fora, ele comprou criou... 80% das ações da Apple. Não, então, durante o tempo que ele ficou fora, ele teve umas enterprises, ele foi um Realizador, né? um realizador, um empreendedor. Aham. Ele, por exemplo, fundou a Pixar,
né, que depois foi vendida. Ele criou, por exemplo, uma empresa produtora de software que depois veio ser a OS X, que é o sistema operacional da Apple. Quando a Apple estava quase falindo, ele falou, eu tenho uma solução. Eu tenho um sistema operacional que é o OS X. Eu posso vender por tanto. E essa venda deu para ele metade das ações da Apple e ele ainda comprou, porque a Apple estava com a ação lá embaixo, né? Tava caindo, tava quase falindo, né? É. A saída dele. Naquela época que ele começou com os computadores tinham o tamanho dessa sala, sei lá, tinham o tamanho de um... E ele foi trabalhar um- na Atari, né, o cara? Ele teve uma jornada, mas bravo. basicamente ele viu um computador que parecia um Uno e ele falou, cara, não é possível, isso não entrou na cabeça dele, ele queria um negócio diferente. E aí a mente e o coração dele começaram a trabalhar isso. Então, agora, o barato dele era avaliar, ver como era possível trazer um negócio muito mais viável, muito mais... Lucrativo. Não, por isso que chamava PC, era um personal computer. Esse negócio tem que ser Prático. muito mais prático, muito mais... Sim. E aí, cara, todo problema é um negócio. Todo problema é uma oportunidade Uhum. de se transformar em um negócio que se torne, né? O que você vende? Você vende uma solução para algum problema que a pessoa teve. Exatamente. É que o mundo vai criando problemas à medida que a gente vai, né, se complicando, a gente vai criando as soluções para esses problemas. Então, ele criou o computador como se fosse a ferramenta que ajudaria o homem a ser mais produtivo e etc, etc. Mas o que eu quero falar com isso? Cara, se você se coloca numa pressão de pagar contas tão grande que você agora vai se ver obrigado a permanecer naquele lugar debaixo daquele modelo para que você não crie rombos na tua vida. Então, Deus me livre se eu perder o meu emprego, porque eu não aguento um mês ou 2 e as minhas contas vão ficar arregaçadas se eu sair. E aí você se submete àquilo e E fica a gente vivendo viu isso aquilo. na pandemia, né? Foi a maior, a maior revelação que o ser humano pôde ter nos últimos tempos foi de fato a pandemia. Se eu me exercito, se eu me alimento bem, se eu tenho boa relação com a minha família e se eu poupei dinheiro. E aí todo mundo viu o quê? Que ninguém sabia poupar dinheiro. Esse tava no risco, né? O trabalho teve que demitir muita gente e colocar a gente para trabalhar em home office. E aí, cara, que você poupou quanto? Você ganha 10 mil por mês, mas quando você guardou no banco? E aí foi uma revelação. Foi uma revelação. A pandemia tem tudo a ver com isso, cara. Tem tudo a ver com isso. Então, o ponto 2, cara, diz muito respeito a você. O ponto 2, que o primeiro era dízimo e a gente falou um pouco sobre isso. Brevemente, não tem mais muito o que falar, a não ser que a gente queira passar por aquele Hebreus 7 lá que a gente falou, mas quando a gente fala no ponto 2, e esse é o mais crítico, é desafiar as pessoas a de fato terem um modelo e um estilo de vida que permita ter margem e permita ter sobra. É isso, entendeu? E você falou uma parada interessante na palavra também de a lei do dízimo, ela te obriga a ter uma organização. Exato. Porque se você não tem uma vida organizada, você nem sabe quais são os seus 10%. Exatamente. Isso eu achei interessante também, porque, cara, hoje eu falei brincando, eu sou CLT, não tô ofendido não, tá tudo bem. Mas, assim, Vou orar pela sua vida, Taleco. às vezes você é PJ ou você tem uns freela, alguma coisa assim, que você não tem uma renda, um valor fixo por mês que você recebe ali. Então, se você não tem essa organização, você pode cair na bobagem de, por exemplo, putz, esse mês eu ganhei 10 mil, então o mês que vem eu vou ganhar 10 mil, eu vou viver como quem ganha 10 mil. Aí chega no mês seguinte, sua conta bateu 2 mil só. E aí como que você lida com os boletos no final do mês, né? Então, se você não tem uma vida organizada, nem o princípio do dízimo você vive. Exatamente. Você precisa Ele saber carrega isso aí. embutida nela o princípio da organização Exato. e da, né? Exatamente. Antes de você passar, paizão, para a próxima pergunta, eu vou deixar Tem gente ela com a gente falar. aí, não? Eu quero ler alguns recados aqui. Ah, A Silvana Silva está conosco aqui, o Henrique, e aí o Raul Rodrigues da Silva, ele fala uma coisa interessante, tá? Ele diz o seguinte: alô, Raul, eu acredito que cada um tem o suficiente. Eu acredito que cada um tem o suficiente. E só Deus quem poderá dizer se isso é como na parábola dos talentos. A visão dele não está errada sobre essa questão do suficiente. Basta saber
o que é o suficiente para cada um. Não é, cara? Às vezes você tem você falou do restaurante japonês, todo mundo se consola na igreja. Parece Mas foi um exemplo, eu usei como exemplo, mas não tem problema nenhum comer no Japão, nenhum, entendeu? desde que você não torre, cara, em iFood, Todo em dia, japonês, né? Toda semana, isso, né? e o dinheiro que era precioso para você poder fazer outras coisas, cara, vamos combinar, se nós 4 formos num japonês, a gente não sai deixando menos de 500 conto. Não sai mesmo. Não sai. Com 500 conto, a gente come uma semana inteira, almoço e janta, nós 4 numa Como casa. um mês, porque eu moro sozinha. Porque você mora Pra mim sozinho. é a compra de um mês. Pois é, porque eu falei, uma semana nós 4, você comeria um mês. Ou seja, dá pra me entender? Se você, cara, não tem como falar isso se não for muito prático. Se você ganha 20 mil e você pode, então, consumir 15, não tem problema. Vai lá, aí você faz lá os teus ajustes lá, faz as tuas duas. E aí não tem problema ser no japonês. Mas essa realidade é diferente para quem ganha 2 mil, 3 mil, entendeu? Então não é o fato de ir no restaurante, é ir sem poder ir. E trocando as prioridades disso, entendeu? O problema é que as pessoas, cara, vê dinheiro, ela queima, assim, sai, né? Ela consome muito nesse sentido. Agora, o Raul tá certo. Quem somos nós para dizer? É Deus quem sonda o coração e vê a motivação do coração. Então, a gente falou muito sobre vaidade, né? Assim, toma cuidado com a vaidade. Porque a vaidade, para tomar o teu coração, quem não tem o amor do Pai, 1 João 2, 15 e 16, se eu não me engano, fala, quem não tem o amor do Pai, ele incorre agora em cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação de bens. Isso não vem do Pai, né? Se você tem o amor, você é preenchido pela segurança e pela afirmação do amor do Pai. Quem não tem que se afirmar e se apoiar nessas outras coisas, né? Perfeito. Alguma coisa assim. Eu quero contar um testemunho sobre o Senhor sondar o coração e sondar a nossa motivação para querer determinadas coisas. Eu cheguei aqui em 2021, com 26 anos, e aí eu queria muito um carro, porque eu não aguentava mais andar de ônibus. E nem gastar dinheiro com Uber. Justo. E eu fiz muita coisa aqui na igreja por vários anos, indo e vindo de Uber. Aí minha irmã fez um propósito ali com Deus também, que ela sempre me levava para casa. E por algum tempo foi assim. E eu ficava lá, Deus, mas eu queria um carro, né? Eu tenho condições de pagar por um carro. Nunca aconteceu. E um dia o Senhor me falou, tá, mas você quer um carro para quê? E aí eu fiquei, nossa, acho que eu quero um carro só para ter mesmo, né? Só pro meu conforto. Eu falei, então é melhor eu não ter, né, Deus? Deixa pra lá. E aí o tempo foi passando e o Senhor foi trabalhando isso no meu coração. E aí, de repente, eu falei, Deus, eu acho que eu quero um carro porque agora eu quero te servir, porque eu quero pegar mais escala, porque eu quero conseguir ir para os compromissos na igreja, eu quero me envolver nas atividades durante a semana, porque é puxado fazer isso, indo e vindo de ônibus durante a semana. Eu moro lá no Tucuruvi e vir para cá é pelo menos 40 minutos dentro do ônibus. E eu falei, cara, eu quero estar onde o Senhor quer e eu sei que o carro vai me proporcionar isso e vai me proporcionar servir as pessoas também. O carro não é mais para mim. E aí Deus me deu um carro no ano passado. E aí, um ano atrás, exatamente, simplesmente eu ganhei um carro. Meu pai estava com um carro sobrando em casa, que ele trocou o carro da minha mãe. E aí ele falou, fica para você. E aí, é isso. Agora eu tenho um carro. Não precisou nem gastar. Cara, não. E aí, basicamente, eu dou carona para um monte de gente. Eu já fiz mudança. Eu já fiz não sei quantas coisas com esse carro. E é sobre isso. Eu falei, Deus, eu pedi o carro para isso. E aí, semana passada, foi semana passada, eu levei o carro para fazer manutenção, porque estava fazendo um barulho estranho no freio. E aí, tô lá no mecânico. Na verdade, antes de levar no mecânico, eu orei. Eu falei, Deus, o carro é seu. Então, assim, que o Senhor mostre tudo que precisa ser mostrado lá para os mecânicos, para eu não ficar andando com um carro que vai me dar um problema no meio do caminho. Então, bota um bom profissional ali, sabe? E que seja um valor acessível para eu poder pagar. E aí levei no mecânico, o cara olhou o carro inteiro, falou que o problema no freio, na verdade, era porque os freios traseiros estavam desregulados, não precisou mexer no disco, não precisou fazer nada, basicamente ele regulou o freio de mão, e aí eu pedi para ele trocar filtro de óleo, trocar o óleo, essas coisas. Eu achei que eu ia gastar, sei lá, uns R$1.000, eu gastei 400.
Porque eu perguntei, e aí, quanto vai custar o freio? Ele falou, não vai custar nada. Isso daqui foi um Mecânico ajuste, honesto, glória a Deus. foi um ajuste super fácil, não custa nada. Raro, né? Isso é raro. Isso é raro, é raro, é raro. Pegou aí, ó, tá vendo? Glória a Foi. Deus. Tava no É Deus 100%, mesmo, tá né? Deus. Mas, pastor, como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, os passos de fé? Porque eu sou testemunha disso, tá? De às vezes não ter condição de fazer uma coisa, mas dou um passo de fé, saca? Aí você entra em jejum e oração e vai só por Deus, e quando você vê, deu tudo certo. Isso. Boa pergunta, excelente pergunta. Ao que eu falei hoje ela não é uma regra engessada, ela é um princípio que você segue ele no geralzão. Mas quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, esse ouvir da palavra é a palavra rema. A fé vem quando você ouve do próprio Deus uma palavra a respeito de algo. E quando ele te fala essa palavra, é que ele vai respaldar, que ele vai sustentar e que ele vai te dar direção. No geral, quando você não tem palavra, você vive por princípio. Hoje nós falamos de princípio. Entendeu? Então via de regra, você anda ou afunda na água? Afundou. Afunda. Mas se ele te der uma palavra, você anda sobre a água. Amém. Então, via de regra, vai nessa linha. Se ele te der uma palavra para passos de fé, baseado no ouvir da palavra, Na sua porque a fé vem pelo sensibilidade. ouvir, aí você dá esse passo. Aí tudo bem, aí você e Deus, e aí tudo bem. Você não está ferindo, entendeu? Então ela entra nesse lugar aí. Amém. Entendi. E também não pode se boicotar, né, Teleco? Uma dessas. Exato, né? E até a respeito do que o pastor falou, Josué 1:8 também fala, né? Que se você meditar nas palavras dia e noite, para que se cumpra fielmente tudo que está escrito, só então seus caminhos se prosperarão. É. Agora, cara, assim, por outro lado, vou fazer uma defesa aqui, por outro lado, entendendo tudo isso e vivendo tudo isso, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou miserável, e vocês sabem que eu também gosto de coisa boa. Outra coisa é você ter e você ser agora um mesquinho no sentido de poupar por insegurança e não por propósito. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu conheço pessoas eu conheço, tá? A pessoa tem alguns imóveis, dá para encher uma mão, tem recurso. Eu sei que a pessoa ganha muito bem, tá? Eu sei disso, eu conheço a pessoa. E ela anda com um carro que é um Renault Kwid. Tem algum problema? Não, é um bom carro novo, carro que não vai dar problema nenhum, é um carro filezinho, novinho, você anda na cidade para cima e para baixo e tal. Mas ele poderia estar andando com um carro muito melhor, facilmente, mas ele prefere isso. Não estou dizendo que essa pessoa é mesquinha, mas ele colocou uma régua muito mais baixa, entendeu? Porque a Bíblia diz também que gozar do fruto do trabalho é bênção do Senhor. Ou seja, o dinheiro, cara, ele, como eu falei, ele é um péssimo mestre e um bom servo. Ele é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Se ele te comandar, já era. Ele vai ser um mestre muito ruim para você. Mas se você mandar nele, ele vai ser um servo bom. Ou seja, o dinheiro, cara, ele não pode te manter dominado pela insegurança e nem pelo consumo. Então você não fica nem no extremo nem no outro. Você é equilibrado, cara. O equilíbrio é uma qualidade e uma característica muito boa na vida de quem tem o Espírito Santo. Essa pessoa, ela é equilibrada. Ela não incorre nem no extremo nem no outro. Que sensacional ouvir isso, né, cara? Porque, na verdade, o segredo da vida tá no equilíbrio das coisas, né, cara? E isso é incrível. Aí tem a Stephanie do Vale Farelo que tá com a gente aqui. A Stephanie diz o seguinte, pastor. O que eu aprendi há alguns anos, quando uma pessoa só vive para os prazeres da... Opa, desculpa, esse aqui é outro, tô lendo. Eu vou ler da Stephanie. O que eu aprendi há alguns anos, quando uma pessoa só vive para pagar as contas ou mesmo gastar todo o seu recurso em se autosservir nos prazeres ou ostentação, esse está servindo a mamon. Não tá errada. Não tá errada. Existe, né? Óbvio. Um demônio só para isso, o consumidor, o devorador de recursos mesmo.
são duas coisas diferentes, eu acho. Ok. Jesus, ele nunca teve que ficar dando nome e sobrenome para demônios. Tem gente que gosta de dar nome e sobrenome, né? Os demônios se rendiam, ele ia embora e ponto. Mas ele usa um nome para um Deus, é o único menção de um nome que é dado, que é a palavra mamon, que é de origem aramaica e até hebraica, se eu não me engano, mas que no grego também foi traduzido para mamon. No hebraico moderno, atual, mamon, que no antigo significa riquezas, bens, etc., no hebraico moderno significa dinheiro. Mamon é dinheiro, ponto. Né? Então, ele fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou ao dinheiro, porque se você servir um, o outro, você não consegue servir dois bem. Né? Você serve um e vai desprezar o outro e vice-versa. Então, as pessoas que vivem para pagar conta, elas vivem para servir ou para tapar os buracos que a vida delas mesmo cavam. Não sobra nada. Então elas vivem debaixo dessa coleira, entendeu? Elas se submetem a isso, elas se prostram a esse Deus, entendeu? A ideia de um Deus, cara, é a ideia daquele a quem você coloca na mais alta prioridade na tua vida. Esse se torna um Deus para você. Essa é a ideia da adoração e do Deus. E se você coloca o fato de buscar recursos para essa autoindulgência, para esse estilo de vida, cara, você colocou isso na mais alta prioridade. Você não honra a Deus nem com dízimo, nem com ofertas, nem com generosidade, nem com nada. Deus saiu desse patamar alto e está lá embaixo na tua vida. O dinheiro passou a ser um Deus para você. Agora, se você tivesse que personificar isso, para mim, uma das formas da personificação desse lifestyle é a Babilônia na Bíblia. Tá? A Babilônia, ela é representada em Apocalipse, capítulo 18, como a grande prostituta, que seduz os mercadores e os reis dessa terra com o seu luxo e com o que ela oferece. A Babilônia, historicamente, ela é isso. A Babilônia nasceu na Torre de Babel, na planície de Sinar. Então, ali eles começaram a querer ter nome para si, poder e honras, etc. E todo esse lifestyle se desenvolveu ali. A gente vê uma espécie de ápice disso no Império de Nabucodonosor, com toda a riqueza, mas o que a Babilônia representava era isso. Esse era um modelo tão ruim, que para Deus começar para si uma nação, ele teve que tirar Abraão dali e levar para uma outra terra. Porque ali era muito difícil de estabelecer isso. Agora, o capítulo 18 de Apocalipse é muito interessante. Eu estou com ele aqui só um pouco na cabeça, viajando aqui, mas ele fala assim, cara, que um dia ela vai cair. E aí, ele fala assim, você pode conferir aí para abrir, Bruce, se você puder abrir. Ele fala assim, aos justos, ele dá uma ordem, corra, corre, cara, corre, sai fora, você tá sem o mic aí, tá? Corre, Forrest, corre. Corre para longe. Aos santos, ele fala, corre, vocês não pertencem isso daí. E aí, ele declara que o anjo declara assim, caiu a grande Babilônia. Eu vou abrir aqui, porque esse trecho é muito interessante. Agora que a gente entrou, vale a pena eu ler ele aqui. Apocalipse 18. Eu acho que é isso, né? Nossa, Isso, é isso mesmo. deu um arrotão sarado aqui. Água com gás. Coca-Cola, água com gás. É a Coca-Cola. Água com gás, Ele fala assim, olha que legal. Ele fala assim, está no 18, né? Depois disso vi um outro anjo que descia, tinha grande autoridade, a terra foi iluminada e tal, e ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios diante de todo espírito imundo. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. E os negociantes da terra se enriqueceram. Olha que forte. Então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Meu Deus, que forte! Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes.
E aí ele fala assim, por isso, num só dia suas pragas alcançarão, tal, tal, tal. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo. Então, para aí. Vamos ver aqui a palavra luxo. É a palavra luxúria mesmo. É luxo, mas é luxúria. É de ser, de viver de uma forma devassa, de uma forma irresponsável, vamos assim dizer, né? Todos, quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo. Por que ela é chamada prostituta? Porque ela te compra com o que ela tem para te oferecer. Seduz, é. Quando esses reis da terra e os mercadores, os comerciantes, viram a fumaça do seu incêndio, quando eles virem, eles chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, ai, a grande cidade, a Babilônia, grande cidade e poderosa Babilônia, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra então chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra da sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, isso era o que valia naqueles dias, tá? Ainda hoje, mas linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho e todo tipo de madeira, de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho, azeite e farinha de trigo, bois e ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhes apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram e nunca mais serão recuperados. Os negociantes da terra, os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestido de linho, em apenas 1 hora foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros de navio e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe, ao verem a fumaça, chorarão e etc, etc. E eu acho interessante, por que eles choram? Não por causa da Babilônia, das almas, das vidas, mas porque eles não vão mais poder beber do luxo e da riqueza que eles bebiam. Acabou a farra, né? Acabou a farra. A Babilônia representa tudo isso, cara. E a Babilônia é considerado um espírito que produz e seduz isso no coração das pessoas, delas quererem ter e possuir, etc, etc, etc. Então, esse ponto 2, cara, ele é muito crítico, porque se você for muito sincero com você, se você não se sacanear, se você buscar no Senhor mesmo, você vai ver que talvez muito do que te trava tem a ver com o fato de você ter exagerado nesse ponto e não ter sobrado para os demais. Uau, que incrível, hein, cara? Taleco? Muito bom também. E o que a gente fala de equilíbrio, né? Eu acho que é o ponto importante aqui, porque uma pegadinha bíblica, né? De falar, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é o que o Marcinho falou, né? O dinheiro ele não é o que vai te levar a alguma coisa, mas é o meio que vai te levar a algo. Ele pode te levar a prosperar ou ele pode te levar à ruína. Então, acho que esse princípio do equilíbrio que vocês falaram também é o de mais importante aqui. Seguindo o cronograma dos 5 hábitos do cristão, da prosperidade, nós falamos do dízimos, falamos do pagar as contas. Eu queria fazer um adendo aqui sobre pagar as contas. Com todo o amor do mundo e cara, sim, quem me conhece sabe disso. Então, o pagar as contas para o cristão, às vezes, por que é tão difícil para alguns? Porque eu sempre escuto testemunhos de que o cristão, às vezes, é um mau pagador, cara. Sabe? E isso me deixa muito chateado, sabe? Do cristão fazer as dívidas e não conseguir honrar suas dívidas ou priorizar outras coisas, sabe? Então, isso escandaliza por ser cristão, pastor, ou isso é do ser humano, assim? Você não acha que o cristão ele deveria ter isso como esse princípio, honrar os seus credores? Não honrar credor tem em todo lugar.
Sim. Todo canto aí tem... Mas a régua não sobe quando você é um cristão? Totalmente, Então. totalmente. Eu acho que essa é uma... Cara, há uma... Posso falar um pouco disso daí? Dessa área aí? Eu vejo... Eu não estou querendo colocar um peso de culpa, mas alertar né, fazer você pensar. A sentença de dívida, para mim, ela é muito pesada. Ela não é boa. Tá? A sentença de dívida financeira mesmo, ela não é boa. Eu não estou falando de dívida solúvel, tá? Essa que você paga, parcela do teu apartamento, da tua casa, das coisas que você adquiriu parcelado, que tá tudo bem. Tem coisas que é difícil ter grana para comprar à vista. Um carro, uma casa, você não, né? Normalmente você tem. O que eu falo é que você vai financiar 60 vezes um carro que talvez você nem precise ter, né? Era disso que eu estava falando. Mas A tem inadimplência, né? eu estou falando de dívida insolúvel, inadimplência mesmo. Ok. Você não consegue pagar, né? Isso tem a ver com... Às vezes o caldo desandou e acontece na vida de todo mundo, mas tem a ver com decisões que não foram sábias, não foram dirigidas pelo Espírito, não tiveram muito isso, né? Agora, eu acho que espiritualmente a sentença de dívida é pesada. Aconselho que quem tem dívidas insolúveis procure os seus credores e negocie dentro das suas possibilidades. E fale assim, cara, olha, eu devo 3 para você, 2 para você, 5 para você. Se junta tudo, dá 8. Ou não, 3 mais 2 mais 5 dá 9. Não, dá 10. Dá 10. Pô, eu devo 10. Eu consigo pagar 500 por mês. Então divide em 20 vezes, eu pago todo mundo e saio dessa Essa situação. Dessa Né? situação, Dessa posição de devedor. para mim é o melhor. Eu acho que isso é uma Uma questão de honra. é uma questão de honradez, é uma questão de princípio, mas é mais do que isso. Você, no mundo espiritual, tira a chance de você ser multado e cobrado por isso. Uhum. Quando eu era solteiro, eu comecei a minha empresa a duríssimas penas, duríssimas penas. A gente fazia muita viagem, levava muito cliente. O primeiro carro que a gente comprou foi um Uno 1000 usado. Eu comprei ele com 240 mil quilômetros. Meu Deus. Eu acho que eu vendi esse carro. Taxista, o que ele era? Não, ele era carro Uno branco, Mille, 2 portas, com um reparo de furo no teto que já carregou escada. Escada em cima. Viado. Esse andou. Andou. Mas, cara, era aquele Uninho Fire. A Uno é brabo. É bravo. Aquele motor Fire, cara, liso, andava muito e era muito bom esse carro. Meu, sem ar, sem vidro elétrico. Cara, levar Seco. cliente nesse carro, cara, era Queixo seco. duro, né? Queixo duro, cara. O carro era... Mas era o que Deus permitiu a gente ter, era o começo, né? Aí eu lembro que a gente comprou um Santana. Um Santanão. Não, 2.0 aí, Pô, motor, hein, meu? Aí Foi é sensacional. Não era, ele era 1.8 a álcool. sério? Era 1.8 a álcool, esse Santana. Muito legal também, porque aí, meu, carrão, barcona, meu, ar-condicionado, som... Pô, era outra vibe, né? Eu tô falando de 2006, por aí, 7, por aí. Aí, cara, a gente vinha pagando o carro. E aí, eu vinha pagando o carro. E aí, eu deixei de pagar algumas parcelas. Coisa apertou, me perdi. Fiz o que eu não devia ter feito, que eu ministrei hoje. Me perdi, me enrolei com os negócios da empresa e tal. E aí eu me lembro que eu ia casar com a França. E eu falei assim, eu não posso arrastar dívida para dentro do meu casamento. E quando e até 2006, 2007, por aí, eu tinha um sócio em outras tentativas de negócio que eu fiz, que no caso foi importação da China, uma outra história que eu me dei mal pra caramba. E essa empresa que a gente fez essa operação, estava em meu nome também, e eu fiquei devendo um impostão nela também, que é outra questão, né? Brecha, o imposto e tal. E eu me lembro que eu falava assim, cara, eu preciso pôr isso em dia. Eu aproveitei um refis. O refis é um benefício de desconto de multa e juros para você poder parcelar suas dívidas de imposto, tá? Todo ano tem, o Serasa tem também isso daí. Né? Mas o refis é de... PJ, né? Aí eu peguei um em 2008, se eu não me engano, não sei se teve, acho que foi. E eu, cara,
eu paguei esse raio desse refis por 10 anos. 10 anos, uma em cima da outra, uma em cima da outra, cara. Não era alto, não era pesado, e aí ficou aliviado. Meu contador falou, dá pra você pagar em 10 anos. Eu falei, pô, em 10 anos, eu vou pagar 300, 400 pau por mês, mas é isso que eu vou pagar. Beleza. E eu também tinha umas parcelas do carro, e eu falei assim, cara, eu vou no banco, e vou dar minha cara lá, e vou falar, estou devendo. Fui no banco, e ele falou assim, cara, você já tá devendo 4, tá indo pra 5ª parcela. Eu falei, puxa, tudo isso, é. Ele falou, ninguém te ligou, ninguém cobrou, me espanta como o teu carro ainda tá aqui, ninguém foi atrás e tal. Santanão. Santanão. Eu falei, pois é, mas eu quero pagar. Eu tenho agora, porque no meu negócio era assim, era um caso que você vende, blum, é um negócio que você fecha, blum, vem. Aí você passa uma seca de 2, 3 meses, aí vem outro negócio. Naquela época ainda era assim. Aí eu falei, mas eu tenho dinheiro aqui para pagar e tal. Ele falou, tá bom, qual a proposta que você quer fazer? Eu falei, à vista. E aí eu devia uma parcela em cima da outra, dava qualquer coisa do tipo, sei lá, 10 mil reais. Eles me fizeram lá 5 mil à vista, pum, eu paguei. Nossa, E aí eu entrei no Refis e paguei. Cara, ter pago aquelas dívidas foi como se eu tirasse uma carreta de cima de mim. Eu falei, cara, isso era vésperas de casamento, 3, 4 meses antes de casar. E eu queria entrar no meu casamento sem dívida, sem nada. Cara, eu tenho comigo que isso foi um dos botões que foram acionados no céu, o pagamento de dívida. O pagamento de não era eu não era devedor, tá? Mas os impostos ficaram lá, né, para trás. Não, se atrasou, do outro lado tinha alguém querendo receber, é sempre assim. Exatamente. Sempre tem alguém Não querendo, era assim, tipo, tô arrastando, tô dando sim, de sim, barriga, tô entendi, claro. empurrando. Ficou lá 4 do carro, negócio assim, e ficou esse imposto. Fui lá, pum, pum, paguei. Cara, a partir dali não demorou 2 meses para a torneirinha do céu abrir sobre a minha vida. E eu comecei a ver recursos que eu nunca tinha visto na minha vida. E Deus, de fato, começou a prosperar a minha vida nos dias do meu casamento, para os anos do meu casamento que eu entrei adentro. Então, eu tenho comigo que colocar suas dívidas em dia é parte do papel que você tem que fazer para alinhar a tua vida nesse sentido, nessa questão. Sem falar que é feio, né, Taleco, Bruno? Um irmão dever pro outro, né? Não, Pô, isso que aí é isso. feio, quando você, né? Um senta numa ponta da igreja, o outro senta lá na outra ponta. Aí fica um fofocando do outro, quando você vê, virou uma sopa. Não, o mas negócio. se o teu credor é um amigo, é uma pessoa conhecida, aí é diferente, porque pelo menos você tem mais liberdade. Não, mas eu já vi muitos casos de terminar, acabar a amizade. Já vi muita coisa disso. Por isso que eu falo que o crente ele tem que pensar diferente, porque ele carrega com ele uma responsabilidade, né? De estar em santidade, de pensar aquela máxima daquele livro, né? Jesus faria. Tá honrando o seu irmão, você pegou para pegar depois e não quer pagar por quê? Você estava sem dinheiro na hora, prometeu que ia pagar e não pagou por quê? Esse é o grande negócio. Né, Bruna? É. Agora, esse negócio de emprestar ou não, se eu não me engano, a palavra diz assim, que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Sim. E você vai emprestar a muitos e não tomará emprestado. Olha que interessante essa palavra, tá, cara? Porque eu vivo debaixo dessa palavra, eu acho ela muito preciosa. Meu conselho aqui para quem está ouvindo, se você tiver para emprestar, empreste a fundo perdido. Sem querer receber de volta, né? Sem esperar Sem que vai esperar, receber. sem esperar. Se receber, muito bem. Ou seja, empreste daquilo que não vai te fazer falta, Isso aí. para que você não se indisponha depois com essa pessoa que você vai emprestar. E tudo bem. Se não der para te sua pagar, vida, né? Ou que você não complique sua vida, né? que você não complique tua vida, que você não complique tuas relações matrimoniais, etc., mas que você considere que pode ser que você não veja. Isso é emprestar. Agora, emprestar do que você vai precisar, cara, entendeu? Quem que um dia eu ouvi, o cara me falou assim, que a pessoa chegou para ele e falou, me empresta R$1.000, cara. Era tipo quarta-feira. Ele falou, no final de semana, até o final de semana eu devo receber, na segunda eu te pago, mas eu preciso pagar a pessoa urgente. Aí ele falou, quem é a pessoa? É o fulano. Falei, peraí que eu vou ligar para ele. Ligou, falou, você espera até segunda para isso? Eu espero. Falei, ele te espera.
Não precisa nem te prestar. Advogou a favor do cara. Tipo, mano, não vem com história, né? Vai te pago na terça, essas coisas. Então, o empréstimo tem que ser nesse nível. Agora, os negócios, esses precisam ser bem tratados, porque esses as pessoas se indispõem mesmo, né? E aí é um problema. O lance é que, cara, ter para emprestar, só tem quem chegou no 3, no 4 fácil. Porque senão, né? Agora, eu tenho certeza que aquele que proporciona alívio para alguém, recebe do Senhor também numa medida. Ou seja, se você puder ser canal para trazer alívio para alguém que está lá nos seus enroscos, é bênção também. Com certeza Deus vai te honrar, se você assim o fizer, né? E você falou você falou um princípio interessante também na palavra hoje, quando você citou a palavra dos talentos, né? De aquele que recebe mais, ele recebe mais porque ele tem como gerir aquilo. E vai muito de conta também com a parábola do vinho novo sobre odres novos. Se é um odre velho, aquele vinho novo ele vai se vazar. Então, Deus ele não vai colocar algo nas tuas mãos que você não vai ser capaz de gerenciar. Então, às vezes, é o que você falou do teu testemunho. Às vezes a torneira ela não vai se abrir porque a gente não está preparado para receber aqueles recursos. Então, Deus sabe que se ele abrir uma porta que vai te dar uma grana a mais ali no fim do mês, você vai meter um novo iPhone, alguma coisa assim, né? E isso não vai ser uma bênção, um canal de bênção para alguém. Até porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, eu acredito dessa forma, que tudo que Deus ele entrega para as nossas vidas é em prol do reino. Então, se Deus vai derramar mais recursos sobre as nossas vidas, ela vai ter algum propósito. Não é que é só em prol do reino, como se você tivesse que despejar tudo no reino. Sim. Você é beneficiado também, mas a tua mentalidade é uma mentalidade de eu sou participante do reino, o que eu vivo aqui, em comunidade, etc. E coisas desse tipo, entendeu? E isso resulta em céus abertos. Céus abertos. Quer fazer uma colocação aí? Pode fazer, bro. Na verdade, eu quero aproveitar o gancho sobre o assunto casamento para perguntar, dentro do casamento, tem alguém que é o responsável pela administração das finanças? Cara, a Bíblia não coloca esse papel explicitamente, se bem que é um pouco explícito, mas assim, a mulher virtuosa, ela tem uma capacidade de administrar, segundo Provérbios, e eu gosto disso, pode usar. Eu gosto muito disso. Lá em casa, a gente já teve estações que foi a Francis e outras que fui eu. Hoje, a maioria dessas paradas são tudo, mano, no dia certo, automático, cai, a gente olha. Você aprende a não se preocupar tanto, né, com isso. Então, o nosso nível de atenção para as contas, hoje ele é muito moderno, muito baixo, porque você não bebeu? Bebe aí, mano. Ele é muito baixo, porque tudo vai acontecendo, né? As contas caem. Mas a mulher que administra bem os negócios da família, a Bíblia fala isso sobre a mulher virtuosa, é uma capacidade pessoal. Se você entende que o marido está melhor afiadinho, se a mulher é mais afiada que o marido, a mulher que cuida. Às vezes o marido é desligadão e tal, entendeu? Posso dar o testemunho por mim. Na minha casa, quem administra as contas é a Tansim. Eu trabalho, nosso cartão é único, como o seu e o da Francis. Pastor, tudo é que eu tenho um gritão lá nós, viu? Eu vi. O meu Eu também. também. Então, e não é vergonha nenhuma, porque eu não tenho apego pelo dinheiro, eu tô aprendendo a lidar com ele agora, sabe? A Tansim sempre administrou. Ela trabalha na loja da família dela desde os 12 anos dela. E ela é o grande cérebro daquela operação ali. Então, é o dom dela, sabe? Administrar, pagar as contas e tal. A gente senta, organiza todas as contas, quanto que está entrando, quanto que vai sair, quanto que a gente está guardando, mas tudo por culpa dela, porque ela é uma ótima gestora, cara. Ótima gestora. E não falta nada para Valentina, tudo certinho. Então, a nossa conta é uma conta conjunta. Ela sabe quanto eu tenho aqui, eu sei quanto ela tem lá, passa um cartão só, ela tem e já era. Isso é ótimo. É uma conveniência o que vocês entenderem. Agora, a Francis era muito melhor que eu nesse sentido. Tem uma questão muito interessante nós estamos no 2 ainda? Mais ou menos, né? Já passamos. No 2, Passamos, Não, voltamos. é que eu fiz a colocação, mas teoricamente já era pra gente estar
no freestyle. Pelo horário, né? No horário. Pelo horário, né? E a Mas gente porque tem uma, tá tem no uma, bacana. tem uma realidade no ponto 2, uma questão que eu acho que é muito interessante. Você saber lidar com prazer adiado. Isso é interessante. Como assim? Cara, quando você tem capacidade de adiar prazer. Tipo, uma viagem, por exemplo? Intencionalmente, Ok. É aquele teste do marshmallow, lembra da criança? Chama teste do marshmallow, se você puser aí. Você põe a criança e fala assim, ó, tem um marshmallow aqui, você pode comer. Mas se você esperar 20 minutos, eu te dou 2. Entre 10 crianças, 2 escolhem. Cientificamente provadíssimo, as crianças que conseguem retardar o prazer e adiar o prazer para algo lá na frente ser melhor, essas, via de regra, são mais equilibradas, mais inteligentes e Menos ansiosas. menos ansiosas, Envolvidas. mais equilíbrio nesse sentido mesmo, da ansiedade. E elas vão desenvolver melhor no decorrer da vida. Então, você ter e falar assim, cara, poupar é um sacrifício presente para um prazer maior futuro. Mas se você não consegue, você coça para consumir ele agora. E você adia planos que poderiam ser maiores no futuro. Então, como eu falei, se você tem, estou falando uma bobagem aqui, 80 mil para comprar um carro, mas você fala, não, eu vou comprar um de 40 e vou poupar 40, porque com 40 eu vou comprar isso, aquilo, que vão se desdobrar em coisas maiores para daqui 3 anos eu poder comprar um de 120 tranquilo, porque eu tenho um monte de dinheiro sobrando, porque eu soube investir. Você adia o prazer, entendeu? Entendi perfeitamente. Então para você poder ser contido no 2, para você chegar no 3 e no 4, você tem que ter essa habilidade de adiar prazer. E o sacrifício nada mais é do que você fazer uma opção no presente que vai te trazer mais benefícios no futuro. Então, essa é uma qualidade que é bom você ter se você quiser ser comedido no 2. Tem a ver com poupar isso, né? Também tem a ver então, totalmente com que poupar. é o ponto número 4. A gente pulou o 3 aqui. A gente não pulou o 3, porque se você faz isso, você tem condição de adiar prazer para si, Sim. ao mesmo tempo que você está proporcionando para outro. E Perfeito. isso é, cara, você abrir mão de algo para você dar para outro, é uma coisa rara de se ver. Ela é rara de se ver hoje em dia. Sério? Eu Para acho. algumas pessoas é tão natural, cara. Então, Nem- se nem- você nem é tiver, esforço se pra- tiver o coração para isso, Ah, então, quando você se torna pai e mãe, você tem que exercer isso você tem que exercer, cara. Você deixa de ter para você porque você quer dar pro teu filho e pra tua filha, não é isso? Sim. Basicamente é isso. Agora, na vida, cara, quem é que deixa de ir num japonês para sobrar esse dinheiro para você poder doar para alguém? Alguém aqui fala, cara, esse mês eu não vou no japonês, porque se eu for, eu economizo 140 pau e esses 140 pau eu vou dar no instituto. É muito difícil, não é fácil, Sim. porque a pessoa quer, né, se auto. Ou fez a caridade primeiro e segurou para não ir no japonês depois, ou vice-versa. Ou vice-versa. É, Eu tô dizendo eu assim, não vou no japonês hoje porque esse dinheiro aqui eu vou dar ali, né, cara? Eu já dei o dinheiro lá, então eu não posso mais gastar esse mês. eu tô falando sobre quem tem que fazer opção. Sim. Ah, Você ok, pode ok. dar 120 e ir no japonês. Entendi, perfeito. Mas se você tivesse que fazer opção, entendeu? Entendi. Nesse sentido. Ou seja, o ponto 2 é um grande desafio, cara. É um grande desafio e é onde eu oro para que o Ponto Espírito 2 é Santo pagar as ministre. contas. É pagar a conta, mas assim, é organizar a tua vida para você não viver esgoelado, sufocado e viver um modelo, um estilo de vida que te proporcione sobra. É isso, entendeu? E não custe a sua paz. E não custe a sua paz, cara. Né? E não custe a sua É paz. difícil, né, cara, você ofertar na vida de alguém sem lá ter pedido ou sem você ser tocado, né? É sempre, quase Nossa. sempre Jesus. Que loucura é isso, cara. Deus tem que falar contigo, né? Então, se você tiver um estilo generoso, É, ok, faz aviãozinho e solta os aviãozinhos aí do Silvio Santos. é. Mas eu tô falando assim, de pontualmente, Deus te fala assim, ó, dá para aquela pessoa, ela tá precisando, Sim. entendeu? Igual a gente fez um grupo recente para ajudar uma Sim, pessoa, sim. entendeu? Uhum.
Essas coisas, beleza, você se envolve. Isso é, mano, isso é lindo. Isso é lindo, cara. Exatamente, que sensacional. Vamos pro poupar, então? Vamos. Vamos pro Na poupar. verdade, o poupar é bem mais simples, né? Aham. Porque o poupar, ele. O poupar, ele é um resultado do teu estilo de vida no 2. Basicamente é isso. Você chegou até o 2 e você, mano, você passou pelo 2 bem, a vaidade não te pegou, o orgulho não te pegou, você foi equilibrado, é, e você agora chegou lá no 3, que é semear e doar. E aí, quando você chega nesse, aí, como eu disse, cara, aí sim, mano, aí você chegou no lugar onde você multiplica as coisas mesmo, cara. Onde você virou um negócio exponencial. Porque você agora chegou no ponto que multiplica. Essa, pra mim, é a chave espiritual para multiplicação, cara. E a prosperidade e a riqueza. Prosperidade porque para tua alma é melhor dar do que receber. A Bíblia diz. Cara, é muito bom você ter a sensação de você poder ajudar e fazer algo por alguém. Muito boa. Nossa, é essa melhor do que você sensação. ganhar um presente. É melhor do que você ganhar um Mas, presente. nossa, gosto muito mais de dar o presente do que de receber, né, cara? Nossa, é uma sensação incrível. Vamos comparar. Sabe quando você compra um presente pro teu filho, você fica mais animado de ver ele abrindo e recebendo do que ele Valentina, mesmo um de beijo pra receber? você, é verdade, cara. Então essa sensação, cara, é a sensação que você tem quando você doa ou semeia na vida de alguém ou faz alguma coisa nesse sentido. É uma chave espiritual para mim. E espiritual, porque você, cara, burlou o sistema de Satanás. Você bugou o sistema. Você foi o ali peixe não te nadando venceu, contrário. né? Cara, ele não tive. Você deu um tapa, Ali. um soco no estômago dele. Você falou, cara, você achou que você ia me controlar, me sufocando de conta pra eu ter que correr igual um ratinho louco pra tapar os buraquinhos? Não, cara, aqui é sobra, amigo. Aqui tem autocontrole, aqui tem Espírito Santo. E agora tem aqui, ó. Toma. E eu acionei as engrenagens do céu aqui e você foi contra tudo que ele te propunha com o modelo babilônico do prazer e etc. Então, Isso. espiritualmente é um negócio lindo, né? E essa é uma grande lição, vocês que vão casar, né? Tô com 2 noivos aqui, né? A Bruninha casa logo logo e o Taleco logo logo também. Cara, essa é uma lição que a gente não aprende no mundo, cara, no dia a dia. No mundo corporativo, a gente não aprende isso. A nossa cultura é totalmente o contrário. Vamos gastar o que tem e seja o que Deus quiser amanhã, você entendeu? E isso que a gente aprende. Eu aprendi aqui, tá, pastor? Porque hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente tá poupando. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, então a gente está com nossos recursos. Mas quando, longe da igreja, eu aprendi isso? Quando que eu aprendi? Nunca. Pelo contrário, foi só minha vida com Jesus, na doutrina dentro dessa igreja, através dos nossos pastores, dos nossos amigos. A gente tem muito amigo dentro da igreja, que também passa por esse processo, que nos ensina. É aqui, cara. Você que está escutando agora aí e faz parte da nossa comunidade aqui, do nosso lugar, presta bem atenção, porque eu cheguei aqui também vendendo almoço e comprando a janta, cara. Lembra disso, pastor? Claro. Aqui o negócio foi feio. Eu tive meus anjos aqui também, enviados por Jesus, que me ajudaram muito. Mas se não tivesse passado por aquela prova, eu ia estar pedindo emprestado até hoje. Você entendeu? E a Bíblia nos ensina que nós somos aqueles que emprestam, não que pedem emprestado. Então a gente está nessa condição. Então aprendam, gente. Aprende a poupar, sabe? Dizimar. É muito importante dizimar, cara. É muito importante. É o princípio de verdade, que nem precisaria a gente estar ensinando, né? E às vezes quando a gente está numa tecnologia diferente, porque tem QR Code, e eu não estou acostumado com o QR Code. Eu estou acostumado a levantar e cumprimentar as pessoas. Dava prazer, né, cara? Já dá um rolê, já vê a galera, já abraça e tal. Agora hoje é todo mundo sentado. Eu falei, não, hoje eu não vou sentar, não. Hoje eu vou lá. Aí eu levantei e fui lá. Que é engraçado, né? A igreja tem uma outra visão agora, né? Então, A gente do louvor não consegue nem fazer a música inteira, mas. Não consegue, consegue, né, cara. Taleco? Não consegue. é verdade, cara. Não consegue. Mas E a galera não consegue nem sair pra beber uma água, ir no banheiro, voltar. Tinha isso também, né? Tem que ter um break de 5 minutos, talvez. Isso aí, Enfim, cara, o poupar é a- interessantíssimo, o né? poupar, e agora nós estamos falando, na verdade, do 3 ainda, né? Que você sobrou e você doa. Então, só para terminar, esse mecanismo que você aciona nos céus, cara, é muito poderoso. Porque eu preciso reforçar, tem um tanto que você usa,
e tem um tanto que você dá. Deus desenhou para ser assim. Por isso que Provérbios 11, 24, cara, tem uma história linda. Eu já ministrei sobre isso, tá? Uma ministração linda, onde eu falei sobre a economia da mutualidade. Um modelo de economia diferente do capitalismo, diferente do socialismo, diferente de tudo isso que ele propõe a mutualidade no sentido de benefício, tem que ser mútuo para todas as pessoas e tal. E eles basearam tudo isso em cima desse um versículo, que é Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, mas aquele que retém o que deveria dar, esse cai na pobreza. Então tem algo, sempre, que você tem ali como sementinha para dar. Pode ser muito pouco, mas pode ser muito, mas sempre tem alguma coisa que você tem que estar ali girando. E esse que não faz o que deveria, cai na pobreza. Então, doar, cara, é sobreviver, semear, ofertar, vamos assim, doar não é a palavra certa. Ofertar e semear é questão de sobrevivência também. Tem que fazer parte do teu dia a dia, cara. Então vai lá e seja generoso na vida das pessoas que você ama, que participaram, que tiveram história, que precisam. Faz coisas que você surpreenda uma pessoa ou outra nesse sentido. Que nesse caso a gente está falando, que nesse caso a gente tá falando do recurso financeiro, mas não tem só isso para doar. Não, claro Você que tem não. a sua atenção, você tem o seu tempo, você tem alimentos, você tem roupa, você tem uma série de coisas que você pode estar doando e estar mostrando a sua generosidade, porque nem todo mundo de fato tem o dinheiro para estar doando, você entendeu? Mas às vezes você vai no mercado, cara, você pode comprar uma caixa de leite a mais e levar para alguém ou trazer para assistência social, coisas desse tipo, não é? Sem dúvida. Então, Cara, olha, no meio de 2020, depois que entrou a pandemia, a gente passou uns 3, 4 meses sem sair de casa, não foi isso, né? foi. Cara, Foram nós 5 começamos a meses. juntar coisa em casa. Olha isso. Cara, nós juntamos roupa, bens, coisas, um monte de coisa a gente começou a vender. OLX, Mercado Livre, enjoei. Pum. A gente, não tô brincando, tá? Que a França é prova, depois você pergunta. Nós fizemos 10 mil reais vendendo coisa em casa. Meu Deus. Vendemos umas roupas lá de couro que vale. Vendi um iPad que eu tinha. Vendi acho que 5 relógios que eu tinha. Inclusive aquele que eu te dei de presente. Vendi tudo, cara. Vendi tudo. Inclusive É, aquele. aquele lá vendi também. Vendi um drone. Vendi uma camerinha que eu tinha. Então eram coisas com um pouco mais valor. Essa camerinha. Aham. Vendi uma raquete porque eu tinha 3. Cara, vendi 10 pau. 10 pau. Parado em casa. Parado. E se eu fizer isso de novo, vai ser mais que isso, eu acho. Mas assim, as sementes estão lá, entendeu? E o que eu quero dizer, assim, dá pra você caçar esse assunto aí e abençoar alguém que você ama, alguém que, enfim, né? Só fazer uma adendo que eu sei que o Rodolfo quer mudar de assunto. Não quero mudar, não quero ler os recadinhos aqui. Ah, que Eu tá. acho legal a galera que tá com a gente aqui, 11h20 da noite, a galera conectada. Então quero honrar essas pessoas lendo o que elas estão escrevendo aqui depois, Seleca, por favor. Assim, mas quando a gente fala de educação financeira, por exemplo, um princípio que eles sempre colocam a gente tem na mente, isso, quando a gente fala de poupar, né? A gente gasta o nosso estilo de vida, sobrou aquilo no fim do mês, eu vou lá e guardo. Só que quando a gente fala de educação financeira, não é esse o princípio. Você primeiro guarda e aquele restante, você estabelece uma meta ali, né? Enfim, você escolhe. Mas o que sobra daquilo que você guardou, esse sim é seu estilo de vida, é com aquilo que você vai. E puxando um gancho do que o pastor falou também, né? Isso é bom, viu, Taleco? O que você falou é muito bom. Porque a gente está falando de uma ordem aqui, mas essas coisas vão juntas. Se você tem a disciplina de poupar, cara, quando você recebe, você paga o dízimo e já poupa. Isso aqui eu nem guardo, eu já poupo. Tá, faz parte do teu, né? Exato. E um provérbio bom também, até nesse capítulo 11, o 24, que ele fala que na NTLH algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, mas outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Ó. É o que a gente falou no começo de equilíbrio, né? Porque às vezes você pode entrar na vibe de, pô, então eu não vou gastar nada, né? Tipo, todo o meu dinheiro eu guardo, só que eu não abençoo ninguém, eu não dizimo, avareza, eu não né, tenho velho? nada. E aí eu começo a guardar Avareza. simplesmente tudo pra mim, porque é Acumular meu e... riquezas aqui, né? É, Vou e, acumular tudo pra mim. e aí é a parábola dos talentos, né? Eu enterrei meu talento ali, pronto, tipo, ninguém vai pegar, é meu, já era. Eu acho que é
É um princípio difícil, Taleco, da gente parar pra pensar, porque a educação financeira, ela vai muito longe, cara. Busca as nossas raízes, saca? Uma vez eu questionei um político lá na Jovem Pan, por que nós não temos educação financeira na escola? E a resposta dele foi muito simples, foi porque nós temos viés político. Quem vai doutrinar as pessoas na escola sobre educação financeira? Tem Porque interesse. a esquerda. Eles querem te manter lá. Então, a esquerda tem um viés, tem uma ideia do que é a economia. A direita tem uma outra ideia do que é a economia. Quem vai doutrinar essas crianças? Qual doutrina que eles vão ler na escola? Então, ele falou, cara, nós nunca teremos educação financeira na escola, porque nós vivemos um país polarizado. Você entendeu? Quem vai assinar cartilha de direita? Quem vai assinar cartilha de esquerda? Não existe um conjunto das duas ideias. Você entende? Elas são difusas, exatamente. Isso é muito ruim. Mas, ó, deixa eu ler aqui o que o Henrique está colocando para nós. Pastor, a palavra de hoje foi tremenda. O consumismo é uma das males dessa geração. E temos outro que tem surgido, que são os jogos virtuais, através do dinheiro fácil, onde pessoas estão ceifando a si mesmas e destruindo famílias, necessidades de dependência e direção de Deus. Ele coloca uma interrogação aqui no final, que eu não consegui, a minha hermenêutica não foi legal aqui, porque, ó, e direção de, e tem uma vírgula, com certeza, necessidade de dependência, e direção de Deus sobre essas pessoas que estão jogando, que também, talvez ele quis trazer uma raiz dos problemas financeiros hoje, colocando uns joguinhos, né? E tem uma reportagem que saiu há uns 3 meses atrás, quando saiu os influencers, né? A E nos CPI das tigrinhos. bets. Você lembra disso? Sim. E estavam falando que o povo cristão também estava jogando muito. O povo na igreja estava em famílias e Influencers que famílias. se dizem cristãos, divulgando essas Fazendo coisas propaganda, também. né, de jogos online. Como é que lapida isso rapidamente sobre esses cristãos jogando esse joguinho do tigrinho e essas apostas online? Se eu pudesse elaborar sobre isso, eu ia dizer o seguinte: Deus deu para nós princípios e processos que não dá para pegar atalho. Eu acho que as tentativas de atalho para você viver os destinos que Deus tem para você nunca vão te levar para lá. E os caminhos para a prosperidade, às vezes eles incluem, cara, processos mais longos, mais disciplinados, mais Dolorosos também, né? dolorosos, e toda sorte, toda expectativa de ganhar dinheiro em jogo de sorte é como se você quisesse pegar um atalho para aquilo. É como se você quisesse chegar num destino sem ter sido preparado para viver aquilo que o destino vai te oferecer. Então, cara, a pessoa que ganha dinheiro esperando que ela vá ser sorteada numa telecena, ou ela quer, em outras palavras, ela está dizendo assim, cara, desculpa, eu não quero passar o processo que essa galera está passando. Que eu vou dizer, esse processo não é só o espiritual do processo da semeadura, da colheita. Ele envolve dedicação, estudo, reciclagem, atualização. Cara, tem um cara aqui na igreja que é um querido, ele vem aqui há muitos anos, né? Eu vou falar, o nome dele é o Rafa Bazana, Ravena, são muito queridos. Ele hoje tem uma empresa, ele forneceu basicamente um monte de coisa que está na lojinha ali. Ele tem uma empresa grande. E ele começou há anos atrás com uma maquininha, cara, de 2 palmos por 2, do tamanho de uma caixa de sapato, fazendo aquela pressão quente de transfer em caneca. E para fazer caneca personalizada. Hoje ele tem uma empresa, cara, milionária disso daí. Não muitos anos atrás. Ele estava me contando que ele foi numa feira, está adquirindo uma máquina nova. Eu falei, cara, que coisa linda. Olha como, né, esse trabalho. Cara, vai em feira, se atualiza. Se mergulha no teu negócio, aprende, Prepara, né? se prepara. Cara, então não é só o processo espiritual, o abrir mão, o adiar prazer, o ofertar na vida de alguém, ter prazer nisso. É o processo também doloroso. E aí você quer pegar atalho? Cara, boa sorte. Mas quando você estiver lá no destino com o teu atalho, você não se preparou na jornada. E aí, cara, o que você vai ter? Você vai ser um cara despreparado, cheio de recurso. Entendeu? Ah, mas eu conheço fulano que ganhou na loteria, se deu bem, tem dinheiro até hoje. Tá bom, pode acontecer. Mas não é a proposta de Deus. Senão a gente vai ficar tentando a boa sorte, entendeu?
Acho que um exercício bom, uma pesquisa que eu não lembro com qual contexto eu tive essa curiosidade, mas de pesquisar a história dos ganhadores da Mega Sena. Ah, eu já pesquisei várias vezes. E Vários se tem arrebentaram, né? Não, vários se grande arrebentaram. maioria, né? Tem muitos que estão desaparecidos, sumidos até hoje, porque provavelmente sofreram sequestro e mataram e não acharam o corpo até hoje. E o dinheiro, depois de 5 anos que você é desaparecido, você é tido como morto perante a justiça. E aí você tem a herança disso, você entendeu? Então tem desaparecida que, meu Deus. Posso lembro dar um que- exemplo disso? Mas pode comentar. Eu falo que eu lembro que eu li a história de um cara que acho que ele era da Bahia, alguma coisa assim, que ele ganhou na Mega Sena, sei lá quantos milhões, e ele começou a fretar voo para ele e os amigos dele acompanharem o time de futebol, acho que era do Bahia, inclusive. E assim, foi coisa que durou, sei lá, 3 meses, 4 meses, até que o dinheiro acabou e todos os amigos sumiram e acabou a vida do É cara. o filho pródigo, né? É, Basicamente é o filho pródigo. basicamente. O que eu ia dizer é o seguinte, o maior exemplo disso, cara, são os bandidos, são os ladrões que assaltam banco, que assaltam não sei o quê. Atalho, né? Cara, eles pegam um ataque, ganham, mas não dá nada, a vida deles é miserável, fugindo. Tem uma casa com uma TV enorme, mas lá em cima de não sei aonde, escondido, que nem um rato dentro entendeu? De um buraco. E é isso, entendeu? Esse é o atalho, vão roubar. É muito mais fácil do que trabalhar, Só que, produzir por e exemplo, comprar. Mas os jogos hoje não é ilícito, né? Não, A não, gente tá não é falando isso. Os Não. bandidos já cometem crime já. Não Você é. tá jogando, não é ilícito. Não, não Então é, a não galera é. tá aí, né? Hoje qualquer bet aí que tá oficializada no Brasil pagou 30 milhões pra estar no Brasil. E aí a galera tá jogando, sabe? Muito crente que joga na loteria, muito gente que joga no jogo do bicho. Como vai explicar essas pessoas, né? Mas, amém, antes de eu passar a palavra para Bruna, deixa eu ler aqui, a Tatiana está nos acompanhando também. E Tatiana, lembre-se, que palavra gloriosa. Muito obrigado pela sua audiência. Quase 11h30 da noite, num domingo, você está aqui com a gente. Obrigado, Deus te abençoe, viu? E a Stefane, mais uma vez, pergunta assim, ir na contramão vale o esforço? Óbvio, né? Essa resposta é com você. Essa resposta para mim Olha vale. aí, ó, Para mim todos tá nós estamos valendo. indo na contramão. Claro que vale, sabe? Claro que vale. Durante muito tempo na minha vida na área da segurança, eu, para ser inserido naquele meio, eu tive que ser quem eu nunca fui, sabe? Comprar carros, frequentar lugares. Cara, era terça-feira, eu tava alugando barco pra estar com os caras, sabe, na Ilha Bela. Tipo, qual a condição disso, gente? Sabe? Para ser aceito, às vezes a gente tem que ter um relógio, uma roupa de marca, um tênis da moda. E não é nada disso que Deus quer pra gente, cara. É a simplicidade que conquista, sabe? Então vale muito a pena ir na contramão do mundo, cara. Muito a pena. Bruna. Eu quero fazer um adendo ainda sobre o tópico de semear. Todo mundo que está aqui na igreja tem acesso ao Instituto Forte. E, cara, a gente vê os meninos aqui na igreja constantemente, a gente consegue visualizar mesmo, né? Mensurar de alguma maneira o que está sendo feito. Debaixo do nosso nariz, né? Exato. E aí, Deus ficou me lembrando disso durante a palavra, que eu sou uma pessoa com dificuldade de lembrar de ofertar na vida dos outros. A hora que eu tô com o dinheiro disponível, que caiu o salário, que eu tô lá pagando todas as contas, já mandei o dízimo para a igreja, já fiz o que eu tinha que fazer, é o momento que eu começo a pensar. Tem alguém com rifa, tem alguém que eu tô precisando mandar um dinheiro para essa pessoa, que eu sei que isso vai ser bom para ela. Mas geralmente passou esse dia, eu esqueço. E às vezes o dinheiro tá lá e às vezes eu vou gastar no japonês, entendeu? Vou gastar com outras coisas que eu não deveria, que eu poderia doar. E aí, o que o Instituto Forte oferece é a doação recorrente. E isso aí mudou a minha vida. Por quê? Você vai lá, você coloca o valor que cabe no teu bolso, coloca lá, acho que tem a opção de débito automático, mas tem a opção do cartão de crédito também. Então, você coloca lá, não debita mais do que deveria. Eu sou prova disso, eu já estou nessa coisa faz, acho que mais de 1 ano já. Nunca tive uma cobrança indevida. E, cara, você coloca o que cabe no seu bolso, a semente está lá, você está doando para um lugar que você vê o resultado e é isso, você está contribuindo na obra de Deus, literalmente. É maravilhoso. Eu fiz uma experiência lá de pôr um Pix e pus lá, repetir todo mês. Só dá para pôr 12. E aí todo mês, naquele dia, ele repete também, uma vez. Aí você não precisa se preocupar, né? Você Então, botou já lá está pra no funcionar. automático Sim, lá. vale.
Tem. No cartão de crédito. Não, no Pix. No Pix tem No agora? Pix tem. Depois você me ensina a fazer aqui. É um Pix recorrente lá, né? Que legal, Mas é isso, cara. vocês que tiverem interesse, procurem no próprio Instagram do Instituto Forte, tem todos os links certinhos para vocês fazerem doação. E Isso acho que aí. não só isso, né, Bru? Tipo, eu acho que a maioria das pessoas também tem essa máxima de, eu não vou dar dinheiro para a igreja porque eu sei lá o que o pastor vai fazer, né? O Instituto é aberto. Se quiser ir conhecer, desce lá, a rua do lado da igreja, desce, Sim, conhece. a gente sempre faz eventos, literalmente a porta está aberta, porque tem dia que você chega lá, o portão tá até destrancado. É só você ir entrando, você encontra um monte de gente lá, porque tem muito voluntário, graças a Deus. Mas Você fez um negócio curioso aqui. A questão dos voluntários hoje aqui na igreja, na questão do Instituto Forte, que é uma forma de você doar também, tá- é mais os jovens, pastor? Ou é uma galera mais madura, assim, Do que 40 de voluntário? mais? É. Imagina, tem, é tem livre. um monte de gente do bairro aqui que nem vem na igreja, é da rua, do bairro, e que são voluntários, fiéis no Instituto. Eles entendem que o Instituto está ali no bairro para trazer benefícios para a cidade, para o bairro, e eles falam, eu quero vai um dia na hamburgada lá, na hamburgada forte. Você vai ver pessoa lá, o cara da rua de baixo lá, mora lá. Aí ele fala, não, quero ser voluntário, o cara tá lá na chapa fazendo alguma da coisa. hora, São do bairro aqui. Eles falam, cara, nós temos uma instituição que a gente conhece, que está aqui, que é acessível, eu quero ajudar pessoas com bom coração, muito legal. Então, qualquer um, a gente tem vários jovens, mas muitas pessoas muito maduras e boas que ajudam a gente lá. Muitas. Tem muito N legal. formas de ser voluntário lá, porque a gente tem pessoas que vão lá dar aulas, tem gente que vai lá para dar aula de artes, ensinar tarefas manuais para os meninos, tem gente que está lá dando aula de português, matemática, está tentando capacitar esses caras para eles voltarem para o mercado de Leva devocional. trabalho. Tem Leva o devocional, tem a galera que só consegue se envolver nos eventos que a gente faz na rua, e isso é uma bênção. Isso, inclusive, me lembra que na semana passada Deus ficou me falando exatamente isso durante o culto, né? Que o voluntariado, ele é uma semente. Uhum. Porque você tá lá doando o teu tempo. E o tempo é um recurso muito precioso para Muito Deus. precioso, muito precioso. É isso aí. Testemunho, assim, sobre ser voluntário, cara, que mudou minha vida. Então, eu Mudou a minha também, vida de verdade. eu também tenho uma coisa que eu aprendi sendo voluntária lá no Instituto. Deus vai te capacitando enquanto você se dispõe a fazer. Porque às vezes você chega e fala, Deus, eu não tenho nada além do meu tempo e a boa vontade. E Ele vai te ensinando, Ele vai isso trazendo as mesmo. pessoas. Às vezes você está meio perdido no teu propósito. Você não sabe o que você quer fazer com a tua vida. Vai servir. Uhum. E as coisas começam a se revelar no meio do caminho. É um bom jeito de começar a investigar o seu propósito pessoal, talvez. Uhum. Amém, é isso aí, é uma É isso direção, aí. né? É muito legal, Pastor, Bruno. pra gente finalizar, tem a questão do freestyle. Deixa eu só ler aqui, porque chegou a Cleide Molinari, chegou na live falando assim, palavra tremenda hoje, reticências, orando para que os jovens tenham recebido e coloquem em prática. Nós também estamos orando. É. Não, o que eu quis dizer assim, eles estão recebendo uma porção que nós muitos de nós não recebemos. Sim. E nessa altura da vida deles, largar com isso tudo é muito bom. Né, Taleco? É muito bom. Com certeza. Sai na frente de E outra todos presença nós. aqui para você entrar no freestyle é do Juan Nunes. Não sei quem é esse tal de Juan que tá chegando aqui agora. Ninguém conhece, né? Deve ser um ex-amigo que não fala comigo tem 2 semanas. Diz assim: abração a todos, mensagem preciosa. É isso aí. É isso aí. O freestyle. Na verdade, funciona, antes a do gente freestyle, se vale a menção, e se a gente quiser entrar um pouco nisso aqui, Vale, o pra 4, finalizar. quando a gente falou de poupar, foi uma coisa muito interessante, porque a gente falou assim, cara, o poupar na história das vacas gordas, de você guardar na estação boa para ter na estação ruim. E quando você poupa, você tem capacidade de fazer melhores negócios, tomar melhores decisões. Lembra daquela história? Compra bem quem não precisa comprar, vende bem quem não precisa vender. Nunca esqueci isso. Então agora, cara, se você não precisa vender, por que você vai vender barato? Você vende no preço e você ganha mais. E se você não precisa comprar, por que você vai comprar pelo preço normal? Você só compra se estiver barato, entendeu? Então essa é uma realidade que funciona muito para quem poupou e para quem tem. Então, há épocas de vacas boas, de vacas gordas e vacas magras na vida de todo mundo. Há estações, as pessoas, vêm por estações. Mas se você é prudente, você vai passando por elas como
um amortecedor do carro. Meu, ela levanta quando tem lombada, ela baixa quando tem uma valeta e o carro tenta passar o mais reto possível sem balançar demais. Se você tem isso, cara, os barulhos, os burecaiadas da vida não vão te desestabilizar. Você vai poder passar redondo. E foi isso que José fez quando ele, com o que ele tinha poupado, ele viu e Alimentou todo o Egito. alimentou todo o Egito e viu as pessoas que tiveram oportunidade de poupar, mas não pouparam, se entregando. E para mim, essa passagem e esses princípios dessa história de José são muito, mas muito profundos, tá? Que a gente não vai falar agora, mas são muito profundos. Mas assim, só trazer para um campo político, mas não para me estender, essa palavra foi tremenda para mim, porque vai ser uma semana muito, muito movimentada na política, né? O Donald Trump, ele colocou 50% das tarifas de importação e exportação de tudo quanto é produto do Brasil, e a gente sabe que o 50 agro... ou 30? 50. 50. 50. E a gente sabe que o agro é um grande pilar disso, que a gente é sustentado muitas vezes pelo agro aqui, pela importação e exportação do que a gente faz. Para falar a verdade, a gente só consome 6% do que a gente produz. Todo o restante, os outros 94%, são importados para fora. E eu vi alguns economistas falando, tanto de viés esquerda quanto de direita, que vai ser difícil a gente terminar esse ano, caso o Donald Trump leve isso a sério, tá? Que o tempo agora é de poupar, não de ficar gastando aí com um monte de coisa. Quem tem dinheiro que guarde. E quando passar isso, a economia do nosso país está tão ruim que em 2027 nós vamos atingir um ápice de inflação jamais visto no nosso país. É comparado com 1992, na época do Collor. Ou seja, a palavra hoje foi direcionada para mim, no meu entendimento, da gente poupar o dinheiro que a gente tem, porque se você parar para pensar, quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, com toda certeza, mas nós temos homens aqui na Terra que mandam na nossa política. E a gente não pode fechar o olho para isso, entende? Por exemplo, uma cesta básica que custava 60, hoje você paga 88 numa cesta básica. Um feijão que antes custava 12, está pagando 22. E a tendência é aumentar. A tendência é cada vez mais aumentar. Então, como o Paulo diz, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, que a gente não caia nessa pegadinha aí de sair gastando dinheiro à torta e à direita para só beneficiar nossos prazeres da carne ou beneficiar nossos prazeres momentâneos de culinária e diversões. Amém. É isso aí. Bom, é isso. E se você passar por tudo isso, e se você souber fazer os seus bons negócios, e se você tiver o propósito, você chega no freestyle e você vai fazer o freestyle, o extra, de cabeça, em paz, sem peso, sem causar, sem ter problema em casa, sem ter problema com ninguém, porque você faz livre, isento de qualquer outras. E normalmente o nosso freestyle é muito conduzido pelo ambiente que a gente tá, né, cara? Às vezes, por exemplo, pelo futebol, pelas amizades que estão, porque eu lembro muito do Rina quando ele fala, né, que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Ele falava muito isso. Então é muito importante com quem você tá também. A gente pode planejar uma viagem aqui. E isso não vai ser nosso freestyle de gastar. Tá dentro das nossas condições. A gente pode marcar um churrasco. A gente pode marcar, sei lá, um chá de cozinha, já que você vai casar, Bruninha. E cada um levar uma panela, você entendeu? Recebo. Então, e cada um levar uma panela. E isso não é porque o meio que a gente tá molda muito os nossos hábitos, né, cara? E costumes. É isso aí, toma cuidado com quem você tá andando do lado aí, senão já você tá montando uma BMW. Nossa, chegou uma mensagem, exatamente isso. Agora até fechei o celular aqui, da Jo_Gomes. Jo_Gomes. Um beijo pra excelentíssima. Ó, tá legal. Excelentíssima, Ó, ri, ó. Ele ri sozinho, falou o nome Beijo, dele, ri, ó. Ela falou a mensagem que eu falei assim, ó, estamos alinhados, hein, olha só. Posso dizer que os ambientes que frequentamos e as pessoas que nos relacionamos influenciam muito, aqui com letra maiúscula, nessa área. Escolham bem os seus amigos. Olha. Muito bem, isso aí bem cara. colocado. Top demais. Meu Deus. Pastor, um resumo final do que foi a palavra, foi isso, né? Bom, guarda o teu coração da vaidade, guarda o teu coração dessa nebulosa que tenta te fazer
um escravo desse sistema, né? Tenta estar alinhado com o Espírito Santo no que diz respeito ao teu estilo de vida, de consumo, para que você tenha margens e que você consiga, com as suas margens, colocar as engrenagens dos princípios do reino operando em seu favor. E você vai viver essa prosperidade. Amém? Não inverta as tuas prioridades e entenda que um bom termômetro para saber se você está no caminho certo é se você está recebendo e vivendo o trigo, o azeite e o vinho. Se a tua alma está em paz, se a tua vida espiritual está alinhada e se teu bolso vai ok. Você não vai ser um miserável cheio do Espírito e você não vai ser um rico sovinha. Exatamente. É isso aí. Amém. Bruninha, vou deixar você nas suas considerações finais. Lembrando que você é membro desse podcast, é sempre bom tê-la aqui com a gente. Obrigada, contem comigo aqui. Acho que é isso, gente. Depois de tudo que nós falamos aqui, não sei se eu tenho mais o que adicionar. Tá Exploramos bastante o tema já. Amém. Taleco. E aí, queria saber se eu tô aprovado aí. Tá aprovado. Vamos ver lá. Você vai levar o violão? Vai levar, né? Posso levar. Leva o violão. Gente, o Taleco estará no podcast Sem Filtro, dia 4 de agosto, às 19h30, comigo lá e com o Lucas Agostinho. As Como é que conexões. ele canta? Eu quero viver Algo novo. Olha aí, ó, que da hora. Tem que tirar essa música, cara. Toca aqui. Eu toco nos Toca. É isso aí. Fala, Taleco. Dá minhas considerações finais. Por favor. Enfim. Não, mas de tudo que a gente falou aqui, né? Frisar o equilíbrio. Acho que esse é o ponto mais importante da gente ter uma vida financeira estável, né? Porque da mesma forma que a gente conhece, né? Muita gente que simplesmente tenta viver no Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então é isso, vou torrar a grana. Mas também conheço gente que se represa ao máximo e fala, cara, eu preciso juntar tudo o máximo que eu conseguir e é isso, e se esquece da generosidade, né? Então o equilíbrio é o ponto mais importante, até porque o próprio Provérbios fala, não lembro agora, mas Provérbios também é um livro muito importante para finanças, né? Acho que quem busca conhecimento nisso, acho que é um bom passo inicial. Para tudo. Mas fala de aquele que dá com generosidade, as suas riquezas aumentam, né? Então, acho que o ponto importante é encontrar esse equilíbrio. Amém, isso aí. É isso, pastor. Vamos relembrar nossos cultos aqui nessa semana que vai entrar, terça-feira, às 2h. O culto para lá de especial, o culto um pouco mais intimista, né? Isso. Gravado aqui no anexo 1. Curtinho, bonzinho, rapidinho, no meio do dia. No meio do dia, terça-feira, 2h da tarde. Isso aí. Às quintas-feiras, culto normal, estamos na Saga, né, na Quinta-Flix. Quinta agora não teve Quinta-Flix, né? Faz 2 semanas que a gente não tem. Por que faz 2? Não, 2 Porque não. na anterior quem pregou foi o Thiago Cunha, que ele trouxe uma palavra sobre corrida, sobre maratona. E aí, quinta-feira agora foi o Samuca. Quinta-feira agora falando foi o Samuca. sobre escolha bem, faça boas escolhas na sua vida. Falou Ou sobre Ló, seja, né? teremos episódio inédito na próxima quinta-feira. Certeza. Certeza. Quinta-feira às 20 horas. 20 horas. Sexta-feira, você já sabe, tem um renovo aqui. Tem várias coisas acontecendo na igreja a partir das 8 horas da noite. Sábado, nós temos o voluntariado. Quando que vai ter a questão de lavar os carros lá na Unguém, cara? Não sei. Tô com saudade de levar os carros lá, né? Eu não vejo as datas Precisando também, né? Que você fica lá e fica numa resenha com os meninos lá. pedindo socorro. Domingo, culto tradicional às 10 horas da manhã e às 18 horas. É isso aí. Estamos online com a lojinha nova. Lojinha nova, muitas coisas legais. Não temos todos os produtos que ainda não chegaram, mas vão chegar aí no decorrer dos dias. Mas tô levando minha caneca aqui pra tomar café. Tá? Tá bom. Ótimo, porque tá chegando agosto e agosto é mês dos pais. Então, você que é mamãe, tá nos escutando, já sabe, né? O seu presente do pai está aqui no nosso lugar. Muito bem. Boa. Isso aí. Gente, Valeu, gente. Valeu, um beijo pra vocês, Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Até a próxima, valeu.